gente! Time completo. Muito bom, hein? Completo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. O Caião parou de minerar Bitcoin lá no México. Acabou a energia lá. Acabou a energia. Acabou a luz e falou, pô, vou ter que voltar. Ficou muito Mudou caro. o tempo. Ia vir um furacão, eu vazei. Voltou pro rolê, então a gente agradece de coração. Muito bem-vindo, meu amigo. E temos um cara sensacional, maravilhoso. Hoje sim. Vai ser um episódio que, puta, Antológico. Vai ser bom. eu gosto de discutir liberdade, então eu acho que a gente tá no caminho certo. Na cerveja agora, antes que a gente já tomou umazinha só, já Deu pra deixamos perceber caminhos. que o rolê é lindo e maravilhoso. Isso. Mas antes de apresentá-lo devidamente, meu querido Caio César Fernandes. Arroba Beyond the Cave PDC. Galera, é o seguinte, ó, vou falar, a gente já toda hora Só fala a verdade, isso, tá? cara, é assim, ó, clica lá, ajuda a gente, é importante a interação, você gostou do que você ouviu, vai lá, nós estamos em todas as mídias sociais, estamos no Instagram, estamos, cara, em tudo que você pode imaginar, YouTube, Spotify, você quer correr e ouvir o Beyond, pô, meu, vai lá, Mete no rolê. Mete no rolê, cara, é legal. Também? Olha, o Camarão tentou, mas deu ruim. Deu ruim, foi bloqueado. Foi bloqueado. Shadowban. Faltava pelo. Mas, ó, e outra Faltava coisa... apelo, não é que faltava apelo, faltava pelo. Apelo. Ouçam-me bem, pelo. Apelo não E vou falta. lançar aqui, ó. Aqui, ó. Reginho falou pra falar, eu vou falar, ó. Você gostou da gente? Em breve você vai receber o Beyond the Cave quer te ouvir, galera. Isso é verdade. Então, assim, Tava sabendo disso não. quero saber, cara. Porra. Estamos ali, Saber. 15 mil, é Sim. isso? No Insta, 15 Reginho? mil no YouTube, 15 mil, YouTube. 15 mil no YouTube. Insta uns 11, 12, é isso. 12 mil? Então, assim, vamos ouvir a galera. O que você quer ouvir? Quem que você quer que sente aqui conosco para falar? E você quer vir aqui também? Já temos um episódio, né? O apoiador sentar na mesa. E por falar em apoio, apoia.se/Beyond, Aqui, ó. BEYOND. Além de você ter essa possibilidade que você externou tão Olha lindamente, aqui, meu ó. querido Caio, que é vir Winston participar Churchill, do programa, você já ganha. Entrando no Apoia-se, uma dessas belas camisetas Coisas tá lindas. à escolha no nosso Coisas site, lindas. beyondthecave.com.br. Tem o Churchill aqui. O que tá escrito lá, camarada? Ô, Caio, lê aí pra nós, velho. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Que, pô, tem de todos os tipos. Heráclito, Heródoto, Eu vi a do Hayek no site de Temístocles, vocês, então, hein? Hayek, Ayn Rand. Cara, você escolhe, você ganha uma dessas camisetas, faz parte do nosso grupo, pode vir aqui, como o Caio falou, para participar eventualmente, que será liberado uma vez a cada 2 meses para vir um dos nossos apoiadores e principalmente faz parte dessa família, que é por isso que a gente está aqui, para juntar essas tivemos ideias um boas, evento não ao é verdade? vivo recentemente, né? Sucesso, né? De público e crítica, né? Sensacional. Os apoiadores foram lá e, cara, puta rolê legal pra caramba. Em breve vai estar... Vai estar no ar, vai gravamos tá no ar. 3 episódios lá que vão ser liberados do nosso encontro. R$20 por mês, pessoal, na boa, irmão. Estapar é mais caro, velho. isso aí, Você para na porra da Zona Azul ali, não dá 3 horas o valor. Então, façam parte da família, vocês são muito, muito bem-vindos. Vamos pro que interessa. Vamos ao que interessa, meus Bora amigos. nós. Quem temos aqui hoje? Nosso querido Marcelo Faria. Ele é fundador e CEO do ILISP, Instituto Liberal de São Paulo, um think tank liberal comprometido em aumentar os direitos à vida, propriedade e liberdade no Brasil. Loki na veia, nós gosta muito. Porra, gosto. O ILISP aí venceu o Latin American Liberty Award, tá bom o inglês? Opa, foi perfeito. Mano, Tá fazendo a escola de inglês do Camarão. 2023, da Atlas Network, por seu projeto Liberdade para Trabalhar, considerado um dos 6 melhores do mundo, da Templeton Freedom Award. Marcelo trabalha diretamente em cima da Lei de Liberdade Econômica para desburocratizar a abertura de novas empresas e diminuir o Estado. Graças a Deus. Gostamos muito. Largada lançada aqui, bicho. Vai. Pau. Ele também é criador e editor da Caneta Desesquerdizadora. Aí. Palavra difícil de falar, mas Aí, linda. eu vou te falar que isso é muito foda. A caneta ensinou muita gente. Um observatório de mídia com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, bacharel em administração de empresas pela USP, com os amigão esquerdista, pós-graduando em dados, economia e desenho de políticas públicas pelo MIT, Massachusetts, coisa maravilhosa, Boston Red Sox, segue os caras que é bom demais. Opa. Passou e atuou em diversas empresas com cargos de gerente de venda, apresentador, coprodutor, analista.
e até de implantação de ISO 9000 na indústria. Então, meu irmão, nós estamos falando com um cara que tem conhecimento. Joga nas 11, joga nas 11. Muito obrigado, querido Marcelo. É um prazer enorme recebê-lo e uma satisfação. Muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Né? Parabéns pelo belíssimo podcast aí. Já acompanho vocês há algum tempo. Inclusive assisti uns 2, 3 episódios aqui antes. Vou ver como o pessoal tá falando lá, né? Por isso que eu sabia da camiseta do Hayek aí. Muito Inclusive, estive na terra de Winston Churchill semana passada. Então, eu fui visitar lá foi até uma honra, né? Fui visitar o IEA. Passei 3 dias lá aprendendo. O IEA é o think tank criado pelo Anthony Fisher, que foi conversar com o Hayek. Então, ele foi falar com o Hayek em 1940 e alguma coisa. Ele queria entrar na política, ele já tinha ganho muito dinheiro. Foi o cara que trouxe a fazenda de frango, a fazenda de frango, né? Enfim, não estava plantando frango, mas enfim. A granjona. A granja fechada de frango, ele que trouxe para a Inglaterra, ganhou muito dinheiro com isso. E aí ele foi falar com o Hayek, na época estava na London School of Economics. Eu quero entrar na política, o que você tem de ideia? O Hayek falou, não entre na política. É uma ótima ideia. Crie uma organização que influencia a política de fora. Né? E daí ele criou o IEA, né, que muito tempo depois se falou que quando a Thatcher chegou ao poder, que sem IEA não haveria Thatcher, não haveria nem Reagan, né, porque o IEA acabou influenciando os Estados Unidos depois também. Então, tive lá aprendendo por 3 dias, processos, que é o que a gente estava falando aqui. Né, então, tive essa honra e estamos trabalhando, né, para trazer essas ideias. Já estamos, o ILISP tem 10 anos já. Mas a gente mudou aí nos últimos 3 anos para um foco mais de projeto, de fazer coisa na prática, para aumentar a liberdade no Brasil. Não falta problema no Brasil. Então, a gente tem feito esse primeiro projeto que você bem comentou, que é o Liberdade para Trabalhar, para avançar a lei de liberdade econômica nos estados e municípios. Temos 6 pessoas na equipe que me ajudam com isso. E agora vamos fazer um segundo projeto em favelas. Então, eu gosto muito do discurso liberal, vou muito em palestra, dou muito palestra liberal, mas eu sempre fiquei com aquele incômodo. Tá, e agora? Tudo bem. O pessoal aqui está convencido, o liberalismo é muito bom, e agora? Como que você sai da teoria para a prática? Exatamente. E nós somos os que estão colocando o liberalismo na prática. Como que você diminui a dor, né? Que é um tipo de liberdade, né? Uma liberdade passiva. Você dá liberdade para as pessoas interagirem com as cadeias diversas que seja, né? Então acho que isso é liberdade. E eu né, acho muito legal que quem está cativo, quem está aprisionado num sistema miserável, não consegue ser livre from the get-go, desde o primeiro momento. Se você está preso na questão de que você não tem muitos materiais para viver bem, como é que você vai falar de liberdade? Qual que é assim, eu vou passar a vida boa, a gente deixa para mais tarde, que começou muito bem. Qual que é esse ethos? Tipo, eu entendi a liberdade, maravilha, você falou da prática, mas qual que é o que vocês estão buscando de verdade com o ILISP? O nosso foco é transformar o Brasil, existem os rankings de liberdade econômica, é que o Brasil chegue ali no mínimo no nível verde, né? Então, nos 30 pontos, entre os 30 melhores do mundo em liberdade econômica, que são, não por coincidência, os mais desenvolvidos, ou os que estão se desenvolvendo. Então, tem o caso aí de Botsuana, que era um país extremamente pobre no meio da África, hoje é um dos mais desenvolvidos da África. Estônia, né, que também teve esse processo, o Chile também teve esse processo. Aqui no Brasil tem exemplo muito bom, né, do meu amigo Antônio Cabreira, que foi a liberação da agricultura. Então, ele dá uma palestra excelente sobre isso. Aliás, fica a dica aí para trazer ele para falar aqui. Foi ministro da Agricultura na época do Collor. Então, o Collor, apesar da imensa besteira de controlar o dinheiro de todo mundo, congelar. Né? Uma ideia, aliás, da professora da FEDA, onde eu estudei, que era Zélia Cardoso de Mello. Péssima ideia, mas ele teve ali no governo, teve outras áreas boas, e uma dessas áreas foi justamente do Antônio Cabreira, que era liberalizar a agricultura. Você sabia, meu caro, que nós tínhamos um instituto para definir o preço do café no Brasil? Isso existia, foi ele que acabou com isso. Né? Tinha um instituto para controlar o algodão no Brasil. Então, foi com a liberdade econômica que a agricultura virou a potência que é hoje no Brasil. E daria para fazer um gráfico, a gente ainda vai fazer um gráfico, vou mandar isso para o meu social media Antônio para dar o trabalhinho a mais para ele. Boa. A diferença da agricultura para a indústria, porque a indústria não passou por esse processo no Brasil. A agricultura no Brasil ela cresceu muito por causa de liberdade econômica, porque ela tem que competir com o mundo inteiro.
Então ela tem que aumentar a produtividade, melhorar a tecnologia, e a indústria não. A indústria ela se fecha, fala, não, aqui o Brasil é grande o suficiente para mim, e enfim, imposto em todo mundo que vem de fora para cá, e é por isso que a indústria brasileira só cai. Então a gente tem um exemplo no próprio Brasil de que liberdade econômica funciona. É tão bonito que você falou, porque se você for definir Brasil do ponto de vista econômico, é o grande celeiro, é o agro. O agro é pop, o agro é tudo. O agro realmente é tudo. Pega o PIB, pega quanto corresponde o agro do PIB. É o que você falou, na indústria. A indústria é a indústria interna, a indústria sem protecionismo, sem competitividade, é isso. Lembra quando falavam que, assim, que a competição é a alma do negócio? Era isso. A alma do negócio é que ela melhora o negócio. E todo mundo tem um negócio cada vez melhor. E aí você tem o progresso, que é o que nós queremos. Faz sentido isso, não? Exatamente, né? Então, quando você tem protecionismo, você tem pouca competição, por que você vai melhorar seu produto? O que a indústria tem feito no Brasil? Fala, não, eu tenho aqui um mercado de 200 milhões, para mim é suficiente, taca imposto em todo mundo que tentar entrar aqui. Mais engraçado quando se fala, por exemplo, da indústria brasileira automobilística, é Volkswagen, né? Fiat, não tem nenhuma empresa aí brasileira de verdade, mas... Então se passa por esse processo, estamos passando por esse processo agora de novo, o Fiesp está aí pedindo a mesma coisa que foi feito na época da Dilma, que é reduzir juros na marra. No caso agora tem uma coisa nova, que é a reforma tributária, que é basicamente socializar o imposto que vai para a indústria com todo mundo, porque basta ver que a única área que está financiando uma campanha a favor da reforma é a CNI, que é a indústria, né? Vai socializar com todos os comércios, com todo serviço o imposto. E a gente vai ficar naquela coisa, como sempre no Brasil, de voo de galinha, né? Então tem uma fala muito conhecida, né, que não lembro exatamente quem falou isso, em algum podcast que eu tava, que tem a comparação de esquerda e direita. A esquerda é a festa do Neymar. A festa do Neymar é dinheiro à vontade, comida à vontade, bebida à vontade, vamos todo mundo fazer uma festa, torrar todo o dinheiro que tiver possível, só que depois vem a ressaca. E aí, normalmente, quando vem a ressaca, a direita chega no poder e fala, não, agora vamos arrumar, né? Vamos acertar as contas, vamos ver como que resolve e tudo mais. E depois vem a esquerda de novo. Fala, não, vamos gastar mais dinheiro, vamos torrar mais dinheiro, vamos fazer outra festa, vamos distribuir dinheiro, vamos torrar dinheiro com o BNDES. Que é exatamente o que a gente está vendo agora no Brasil de novo. Né? A diferença é que, no caso dessa analogia, que a ressaca leva 8 anos para passar, porque isso que o Brasil nunca cresce. Você fica 2 anos ali crescendo artificialmente e 8 anos para pagar a conta. A Dilma, por exemplo, matou o crescimento econômico por 10 anos. O que ela fez ali de controle de preço de energia, que a gente está pagando até hoje. Controle, apagão, então um monte de controle. E ela falou que ia baixar em 20%. Só para lembrar. Pode falar. Ela falou: vou abaixar em 20% a conta de luz. Ela quebrou contratos e a conta de luz subiu. Exato. Só para lembrar, desculpa, só para... Não, e é isso, né? E respeito a contrato é o básico, né, da segurança jurídica, que no inglês se chama Rule of Law. Pacta sunt servanda. Pactos serão cumpridos. Exato. Desculpa. Mas é uma coisa de terminologia, falando em Rule of Law, eu odeio o termo Rule of Law, porque ninguém entende o que é isso. Então, uma das coisas que a gente percebeu, um dos problemas que a gente tem aí na não esquerda, que eu chamo, né, que aí você pega todo mundo, que é conservador, liberal, libertário, reacionário, enfim, é que a gente não é muito bom de marketing, né? Eu tenho que admitir isso. A esquerda defende uma ideia que matou uns 100 milhões de pessoas e ainda consegue vender essa ideia. A gente defende o que funciona e não consegue vender bem essa ideia. E uma das coisas que a gente lida é a terminologia. Então, por exemplo, no nosso projeto a gente não chama de liberdade econômica, né? Apesar de estar avançando a lei de liberdade econômica. Por quê? Vai tentar explicar o que é liberdade econômica. Eu queria até chegar nisso depois, mas só uma coisinha antes que me chamou muita atenção, porque os dois falaram de competição, né? E como o liberalismo ele promove a competição. Mas o liberalismo ele também promove a cooperação. Então, para você produzir algo, quanto mais liberal for do ponto de vista econômico, mais fácil e mais barato é a tecnologia para produzir algo. Cara, Milton Friedman da veia, do lápis, da produção do lápis, entendeu? E é isso que você talvez ligue às cadeias mundiais de produção. Né? Então é isso que talvez tenha acontecido com o agro, que você fala assim, pô, o cara da fazenda ali e tal, como é que ele vai precisar escoar ou produzir? Assim, não sei como é que é a questão ali da produção propriamente, mas você precisa de insumo, você precisa de fertilização, você precisa de novas técnicas e você precisa acessar isso numa cadeia mundial de produção e depois você precisa escoar a tua produção, ainda que internamente, mas isso passa pelo... Aí você fala, pô,
vou esperar o Estado desenvolver um programa de Fudeu. tecnologia para poder implementar no campo e na população campesina, ou eu vou, cara, dar liberdade, tudo bem, vai concentrar o mercado, vão morrer algumas iniciativas, vão se juntar ali algumas cooperativas, mas eu vou conseguir diminuir o custo da tecnológica, ou do salto de produtividade que você precisa. Eu queria falar um pouquinho de liberdade, que eu achei legal que você falou. O outro lado disso é quando eu ouço a notícia, o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Eu penso, o Brasil não produz nada. O Estado brasileiro não produz nada. São alguns empreendedores que tomaram risco, que em grande escala estão produzindo, e a conta cai pro Brasil. Mas o Brasil atrapalhou esses caras pra caramba. É esse o lance. O melhor governo é o cara que menos atrapalha os caras que estão querendo produzir. Essa é a ideia de liberdade. E é a mão invisível do Adam Smith. É uma teoria ética. O capitalismo é ético. É essa defesa do Adam Smith que é belíssima. Mas é por isso que eu quis dizer da cooperação. Porque assim, isso, ele faz o que acontece? A gente explora muito do ponto de vista aí prático para conquistar os outros a ideia da competição. Porque ela é a mais visível. Então, mas só para pegar. Mas para você no competir, bojo do mérito, não, né? E para você competir, as suas cadeias de distribuição, de produção, elas têm que estar tão coesas que o seu preço final é mais barato. Então, para você competir, você tem um time extremamente coeso. Você tá compartilhando com um time para produzir algo contra outro time. É uma ideia meio darwiniana. E o capitalismo tem essa. Esse é o capitalismo selvagem. O medo do capitalismo dito, abre aspas, selvagem, é a ideia darwiniana, do cão come cão, carcará, pega, mata e come. A gente fala, não tem isso. O capitalismo é ético. Acho muito bonito para defender isso. Desculpa. A própria ideia do Adam Smith veio de uma lógica moral, né? De que, pô... Ética cristã, espírito capitalista. Exatamente. Né? Então, assim, ele veio, não é simplesmente... e às vezes até algumas pessoas do nosso lado confundem isso. Não é que eu quero, assim, libera geral, cada um faz o que quer. Não. Você tem regras, só que essas regras privadas funcionam melhor do que o Estado. É isso. Ninguém vai sair fazendo o que quer, aonde quiser. Ninguém pode entrar aqui e defender o socialismo porque você é contra. Você tem o direito à propriedade, você não pode liberar isso. Como eu não posso entrar na sede do PSOL e falar sobre liberalismo, que eu sou contra. E que ele é contra, e tudo bem. Né? Propriedade privada é isso. Agora, o que ele falou, né, o que ele enxergou, e vários outros autores depois enxergaram, né, Hayek, Mises, enfim, Roupa, é que é muito mais moral você fazer uma troca voluntária entre as pessoas do que ter um terceiro se intrometendo, dizendo, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, me dê 30%, porque a reforma tributária vai para 30% de VA, ainda vão fazer o PIX do imposto. Já viram isso? Agora vai ter o PIX do imposto, é a nova CPMF. Você vai pagar o imposto na hora que você pagar a nota. Ah, mentira. Tá escrito lá na reforma tributária que já passou na Câmara. Lembra do CPMF? É a nova CPMF, e ninguém tá falando disso. É uma coisa que tem que levantar essa pauta. Aí ele deu um nome bonito. Agora não é que ninguém tá falando isso. Pagamento. Não, seja justo. Quer dizer, Marcelo, a Miriam Leitão certamente já tá falando como isso é bom para você. Você pode ter certeza. Fale isso, ninguém falou. Exato. Ela já tá explicando. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Mas pensa bem, é uma coisa maravilhosa. Esse é o painho. Esse é o cara que tá pagando a conta. Mas tudo bem, continua. Ô Marcelo, cara, como que a gente consegue? Porque assim, beleza, você falou isso, né? A gente tem que parar de querer explicar a teoria econômica. Porque, teoricamente, isso não é algo vendável, entre aspas. É difícil você conseguir convencer as pessoas disso. Né? Você tem que usar meios estéticos ou não para poder capturar pessoas para entenderem isso que você quer dizer. Qual que é o papel do ILISP nesse sentido? Eu sei que é educacional, obviamente, você tem um papel educacional, tudo, mas como que você transporta isso para uma estética que é vendável, por outro lado, que não seja simplesmente você ensinar a teoria econômica e as pessoas perceberem que isso é bom? Posso só complementar? Claro. Como é que você cria vários taxades? Um taxade a cada, viral para um negócio crescer, explodir, e isso é uma estética, né, liberal, e assim, e você está usando a galhofa como o melhor instrumento de ação política, né? Como é que faz isso aí, cara? Então, eu nem acredito que a gente não deve discutir a teoria econômica, ensinar. Eu acho que os liberais poderiam fazer 10 vezes mais. Falta dinheiro, muitas vezes, né? Então, não adianta. Trabalho voluntário é muito legal, mas chega no fim do mês, todo mundo tem boleto para pagar. Então, é um pouco limitado isso. E do outro lado, você tem o quê? A esquerda domina a universidade, a mídia,
Eu brinco que os partidos políticos no Brasil são 50 tons de vermelho. Eu falava isso lá no Reino Unido, a galera morria de rir. Porque você tem o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido da Causa Operária, o Trabalhista, o Socialismo e Liberdade, que é o Água e Óleo. Então, assim, você tem 50 tons ali de esquerda. A gente achava que o PSDB era de direita. Por muito tempo se falou. Por muito tempo, todo mundo de classe média, de certa forma, achou que o PSDB era representativo dessa direita classe média. Desculpa. Mas é isso. Então, assim, eu acho que existe um trabalho razoável de divulgação das ideias. O Instituto Mises fez isso muito bem, né, e continua fazendo. Tem vários outros institutos e FLs aí pelo Brasil inteiro fazendo isso com o pessoal mais jovem, ensinando. Mas o que eu senti falta, né, que eu tô nessa há 10 anos, como eu disse, é da prática. Ok, beleza, estamos todos discutindo aqui, todos concordamos com o liberalismo, e aí? Porque você vai numa favela, o cara pode ser o comunista, o socialista, mas ele tá lá ajudando o cara. E o liberal, o conservador não tá. E aí você vai chegar na época eleitoral e vai votar em quem? No cara que tá ali ajudando ele? Ou no cara que tá pela internet falando? Então a gente começou a pensar, e nem tem um aspecto eleitoral nisso, não, eles é partidário, em como a gente poderia mudar as coisas na prática. Então a gente começou no meio da pandemia, a gente teve uma ideia, as escolas estavam fechadas há 1 ano já, e a gente teve uma ideia de entrar com 20 ações judiciais contra municípios diferentes, para ver se algum colava de reabrir escola. E também entramos contra o governo do estado de São Paulo, pela questão de fechar o bar e o restaurante às 10 da noite, porque a nossa tese era, o que diferencia 9h59 de 10h01? 9h59 tá tranquilo e 10h01 tem um vírus com sniper na rua que você botou o pé na rua, pronto, você pegou Covid. E a gente entrou com essas ações, a gente teve uma discussão, o mundo jurídico adora discutir forma, né? Se o instituto pode entrar ou não, bababá, para não discutir o mérito, que é se realmente você tem razão ou não. Ainda assim, a gente teve 3 municípios que o Ministério Público concordou com a gente, e ainda que a gente tenha perdido pela forma, eles meio que entraram contra o município para reabrir as escolas, reabriram. E nesse caso do governo estadual foi engraçado, o juiz falou, não, mas vocês têm que dizer, vocês precisam me dar um estudo dizendo isso que vocês estão falando. E nós encontramos o estudo do Reino Unido dizendo que, olha, você fechar um determinado horário é pior, porque a pessoa que está no bar e restaurante, ela não vai para casa, ela vai para casa de algum amigo para se aglomerar ainda mais para continuar a noite. E a gente colocou isso no processo. E o juiz indeferiu porque depende, é a mídia, né? O cara morre de medo de ser o juiz dado na mídia que, olha, juiz derruba a proibição de restaurante no estado de São Paulo. E aí o cara dá qualquer motivo e indefere a ação. E daí a gente chegou e falou, mas aqui tem um caminho, né? E nesse processo de descobrir o que a gente queria fazer, a gente descobriu a Lei de Liberdade Econômica, que foi sancionada em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e a gente viu que, como tudo no Brasil, tem a lei que pega e a lei que não pega. E era uma lei que tinha tudo para não pegar, que é a lei que ela basicamente acaba com o alvará para atividade de baixo risco. Então, a empresa que ali que é o sapateiro, é o cara que tem um comércio pequeno, é o cara que produz alguma coisa da casa dele. Quando a lei é aprovada no nível estadual e no nível municipal, ele não precisa mais de alvará. Então você chega num ponto, e aconteceu esse caso, nós vimos, até recebi o vídeo disso, de um empreendedor em Goiânia que demorou 10 anos para conseguir o alvará. Então imagina você ficar 10 anos trabalhando no ilegal, o tanto que isso dá de corrupção, porque vai passar o fiscal ali. Né? Ou você paga alguma coisa ou você fecha. Então, 10 anos, o cara chorando no vídeo, porque, olha, finalmente conseguiu alvará, para chegar num processo que você abre em 10 minutos pela internet. Sem falar com funcionário público nenhum, sem depender de lei nenhuma. Então, esse é o processo. E a gente tem feito isso no país inteiro. O projeto tem 3 anos, mas publicamente tem 2. A gente inaugurou ele no Senado Federal, 29 de junho de 2022. Então, acabou de passar aí 2 anos do publicamente o projeto. E a gente ajudou a avançar a lei em 6 estados e 215 municípios, né? A gente tem vários parceiros, que dá aí um impacto em 2 anos de 95 milhões de pessoas. Então a gente chegou a quase metade do país que a gente mudou a lei. Cara, genial. Genial. Cara, eu me lembrei agora, você falou dessa tragédia, né? Como é que é quando o Estado não endossa essa ideia. Me lembrei dos mineiros que ganharam prêmios de queijo na França, que tiveram que levar os queijos na mala, porque não tinha uma certa regulamentação, e eles produziam os queijos, então eles tinham que levar muamba para ganhar prêmio na França, e ganharam vários, porque os queijos eram fantásticos.
porque não tinha uma certa regulamentação de como e a taxa, e tinha um negócio que era melhor levar da forma brasileira na muamba. Isso, como assim? Eles estão levando para ganhar queijo internacional, padrão francês. E você até me lembrou que esse projeto foi inspirado numa história que tem a ver com queijo. Opa, Inclusive, eu estive lá é uma cidade de 5 mil habitantes, chama Idealina, interior de Goiás. Opa. Fica a 3 horas aí de Goiânia. É a cidade que a gente até contratou um drone para fazer um vídeo. A gente vai lançar esse vídeo, né? Não tá público ainda. O drone, em 1 minuto, ele na avenida principal, ele já roda a cidade inteira. Aquela é uma cidade de primeira, né? De primeira. Se enganar a segunda, passou. Acabou. Exatamente. E aí tinha um empreendedor lá chamado João, né? E era conhecido na cidade como João da Queijeira. Era um senhor, tinha família, filhos, 3 ou 4 filhos. E aí ele começou do zero, criou uma queijaria, né? Uma produção de queijo. E começou a crescer, a cidade, né, foi ali ajudando ele, começou a contratar funcionário, era um cara muito bom. Inclusive, às vezes chegava o pessoal sem dinheiro nenhum, ele financiava o cara. Não, você toma aí o dinheiro, né, compra uma vaca e você me vende o leite para eu produzir o queijo. E esse cara começou a crescer, chegou até 10 funcionários. E um belo dia, primeiro chegou a vigilância sanitária. Não, que essa fábrica aqui tá irregular, você tem que ter banheiro masculino e feminino, bababá, calçada, não sei o quê, deficiente, R$500 mil para fazer a reforma. E ele pegou dinheiro no banco, começou a fazer a reforma e tudo mais, né? Você vê, um cara que queria cumprir a lei. Mas ele tinha um problema, que é o que você falou, a questão do CIF. No Brasil tem um selo para você poder vender para outro estado. Né? E aí o cara às vezes não consegue, a burocracia é absurda para conseguir esse selo. E aí o que ele faz o quê? Faz uma parceria com outra empresa, ele vende o queijo para a empresa, embala com no rótulo do outro estado da outra empresa que tem o CIF, vende para outro estado. Então é um queijo totalmente normal, né? Não tem problema nenhum, mas é irregular, segundo a nossa regra, querido, entre aspas, estado. E um belo dia chegou a vigilância lá sanitária de novo, né? No meio da tarde, o filho dele não estava lá, conversei com o filho dele lá em Idealina, ele se emociona com isso até hoje, essa história tem 8 anos. E ele falou, a vigilância chegou e falou, não, vou apreender toda a tua produção de queijo. Então, R$40 mil em queijos, botaram em 4x4, tem a foto desse 4x4. Cara, levaram. Colocaram tudo, né, no 4x4. E aí esse senhor se desesperou, era um senhor que era muito religioso, era pastor da Assembleia de Deus, tinha até uma frase bíblica no queijo. E aí o fiscal falou para ele assim, não, mas o senhor aí tão religioso, tudo mais, fazendo coisa errada, né, com frase bíblica e tudo errado aqui. Cara, o cara tava vendendo queijo. Assim, normal, todo mundo tava comprando, comia. É o queijo que os nossos avós comiam. Exato. Meu avô vendia queijo na rua. É o que eu tô querendo dizer. Então, assim, e aí o que aconteceu? Esse senhor se desesperou. Ele, do lado do terreno dele, da queijaria, tinha um terreno baldio. E ele pulou numa cisterna e se matou. Você tá louco. Porque o cara não tinha um pedaço de papel estatal. E aí a gente escreveu sobre isso no site. Na época o site Existe publicava muita notícia. Ele teve 1 milhão de acessos. Até hoje foi a notícia mais acessada do site. E aí foi, cara... E a gente demorou algum tempo, né, pra se tocar. A gente podia fazer alguma coisa pra mudar isso, né? E foi justamente uma das inspirações desse projeto de mudar a burocracia, reduzir a burocracia no Brasil. Você acha que... Eu odeio o Estado. Mas você acha que o Estado, de alguma forma, ele tem algum papel que ele deveria exercer? E a liberdade em si? E fora, sem a pegada teórica, acho que na realidade do Brasil, né? Acho que você quer discutir em teoria, né? Assim, na prática, né? Qual é o estado mínimo possível, ou você pensa que é possível atingir uma ausência completa de Estado? Mais ou menos é isso aí, né? O liberalismo tem várias visões nessa linha, né? Tem o minarquista, e dentro do minarquismo tem várias versões do que é Estado mínimo, né? Então tem gente que fala que a saúde, segurança, a justiça, ônibus, espaço aéreo, babá, é Estado mínimo, né? Então tem visões diferentes. Tem o libertário, que defende a ausência de Estado, mas não existe um botão de apertar e acabar com o Estado. E se existisse, seria um caos. Essa ideia ia mudar em uma semana, porque as pessoas iam à loucura. Exato. O que eu acredito, assim, eu acho que o libertarianismo, né, que é a defesa da ausência de Estado, é um ótimo horizonte, é um ótimo exercício para você ver, o que pode ser feito sem o Estado. Por exemplo, há 30 anos atrás, ninguém imaginava, quer dizer, Hayek imaginou, que você tivesse uma moeda privada. Hoje existe Bitcoin.
e diversas criptomoedas. Hayek falou sobre isso sem nem ter a tecnologia, né, para falar sobre isso. Então, um cara realmente visionário. Há 20 anos atrás, ninguém imaginava que você poderia ter um sistema privado que concorresse com táxi. Hoje, né, a gente tem Uber, aplicativo, Mercado Livre, então a tecnologia vai avançando. E o Estado, se você for pensar, o que é o Estado? Você não pega o Estado, não tem um ente assim, ok, tem Brasília lá, mas o Estado é muito além de Brasília, né? O Estado, se você analisar no fim das contas, é só uma tecnologia de organização social. Bem ineficiente, muito cara, né? A gente fez um evento há um mês aqui. Para gerar privilégio. Para gerar privilégio, a gente fez evento aqui há um mês no Mackenzie, a gente trouxe o pessoal lá de Nova Roma, que fez aquela ponte. Cara, a história deles é sensacional, assim, os caras se juntaram com 6 milhões de reais, fizeram em 5 meses o que o governo falou que faria em 3 anos por 30 milhões de reais, 5 vezes mais. Agora, você imagina o tanto que deve ter de diferença de preço em viaduto, em estrada, em rodovia, em obra em geral. Então, assim, o que eu vejo o que a gente tem atuado na prática, reduzir o Estado uma coisa de cada vez, entendeu? Você vai fazendo um pouquinho. A limitação geralmente é financeira, né? A gente não tem tanto recurso assim. Ideia tem muita, por exemplo, a educação no Brasil poderia mudar muito. A própria Prefeitura de São Paulo tem dificuldade para encontrar creche e prédio para creche, porque, segundo as regras da própria Prefeitura de São Paulo, é difícil ela conseguir. Então, assim, eu acredito que quanto menos regra estatal, melhor, mas tem que ser um processo gradual. Né? Então, se não, vira causa aí, cara. Em uma semana você vira pro lado oposto e aí é pior ainda. Eu acho muito legal, porque a ideia da libertarianismo, no sentido de liberdade como o bem, o sumum bonum, o bem mais sublime, só ela, sem nenhum outro tipo de restrição, o medo é o niilismo. Eu achei curioso, porque eu achei você sábio na sua observação. Esse é o receio que a gente tem. Só liberdade. Se liberdade for o único preceito fundamentador, é o mundo do carnaval. Ele acabou de falar de prudência. É isso. E é muito louco que eu te perguntaria uma outra coisa, saindo do espectro, e aí a pimenta na pergunta. E coisas como religião? Porque, por exemplo, aonde a gente tira o Estado, fala, quero menos Estado, algum tipo de interação social tem que assumir esse papel. Senão a gente vai ser uma penalidade meio misantrópica. Coisas como religião, coisas como ideais, como é que a gente monta a sociedade extra-Estado? O que você vê nisso? Qual é a sua opinião da religião nesse sentido, por exemplo? Na verdade, quanto menos Estado você tiver, mais você vai ter a organização privada atuando. A religião, a igreja, as diferentes igrejas, associações civis, né, associações de bairro, família. Né, tem muita coisa que se avançou aí na esquerda nos últimos anos, somente a nova esquerda, né, de Marcuse, Adorno e Saul Alinsky, que tem um livro, aliás, ótimo, que todo mundo deveria ler, mesmo quem está na direita, né, que é Regras para Radicais. Que é exatamente isso, né? Eles enxergaram que, olha, para eu avançar a ponto de ter um Estado totalitário, eu preciso destruir não só estatal, bababá, empresa privada, mas não, tem que ir além, porque no fim, o que baseia a maior resistência ao Estado é o quê? A família, a religião, são coisas, valores, né? Então, quando você está defendendo menos Estado, você está defendendo tudo isso, que tudo isso seja feito... Propriedade privada, que tudo isso seja feito por entidades privadas e não por um burocrata. Né? Você tem lá o livro da Butler, que é a teórica que mais popularizou a questão da trans, por exemplo, né? Ela fala na primeira página que o objetivo dela com isso, eles declaram isso, eles não mentem, é acabar com a família tradicional burguesa, capitalista. Então, por quê? Porque se eu tiro uma resistência da sociedade para o Estado, é mais fácil o Estado avançar. Então, respondendo a tua pergunta quanto menos Estado você tiver, dessa forma, né, ordenada, você não pode fazer um negócio muito top-down também, mais você vai dar poder às organizações privadas, incluindo a igreja. Você está com 3 médicos aqui, né? Então, vocês têm projetos em saúde, de liberdade em saúde? Vocês discutem isso? Como é que é? Eu adoraria ter. Ideias não faltam, tem um pacote enorme de ideias, né? O que falta é o recurso, né? A gente trabalha captando o recurso primeiro para depois fazer o projeto, senão também não adianta começar e acabar por falta de recurso. Saúde tem a questão, por exemplo, pandemia. Se zerou um monte de impostos de remédios, de insumos. Porque o argumento era, com razão, que, olha, a gente está aqui garantindo a saúde da população, a gente tem uma emergência, a gente precisa
né, que esses insumos, esses remédios cheguem mais baratos no Brasil. Ué, mas isso só vale na época da pandemia? Então, fora da pandemia, não vale. O cara que está demandando um remédio importante importado, não vale, só vale na época da pandemia. Então, por que, né, se diz tanto de saúde, por que o imposto existe sobre remédio? Se é um dos negócios, um dos insumos mais importantes na saúde. Outra questão que, inclusive, está em proposta agora, está andando no Congresso, plano de saúde. O plano de saúde no Brasil quebrou porque é tanta regulação, né, que você vai matando o plano de saúde, só vai sobrando os grandes planos de saúde, porque o pequeno morre. É tanta regulação, tanta coisa que o cara tem que cumprir, que ele não consegue, ele fecha. É a mesma lógica do cara não conseguir levar o queijo para a França. É a mesma lógica. Essa doideira, é a mesma doideira. Então tem um projeto agora no Congresso para flexibilizar um pouquinho isso, por exemplo, permitir plano de saúde que não tenha internação hospitalar. Porque se a pessoa quer ter só exame e consulta, qual é o raio do problema? E o inverso, se ela só quer pagar o plano para ter internação hospitalar, qual é o raio do problema? O que ela tem que pagar por tudo? Por que eu... E a equidade de acesso ao hospital público? Mas eu diria, ela já paga o SUS. Então, a equidade de acesso ao hospital. Na carga dela já está incluído o SUS, não é isso? Exato. Não é Vivo SUS? Em último caso, por que não? Que é o que os Estados Unidos fez. Tem um problema no longo prazo também, né? Que tende a explodir o custo. Por que você tem que ter o SUS? Por que tem que ser estatal? Então, mas se você chegar, não, mas veja, tem uma solução bem simples. Você vai na TV, pode ser um candidato à presidência, falar, todo pobre do país vai ter plano de saúde. Você acha que o pobre vai ser contra? Ele não vai. Óbvio que não. Lógico que não. Porque o que interessa para ele... Ele quer trabalhar para ter um plano de saúde. O que interessa para ele não é se é o SUS que vai atender. O que interessa é ser atendido, cara. Não é demorar 10 anos para ter a cirurgia. É isso aí. Entendeu? Então, se você faz um sistema inteiro, claro, com processo, avançando ao longo do tempo, né? Não aperta um botão e dá merda do nada. Então, vamos expandir plano de saúde privado para todo mundo e deixa o SUS lá. Aos poucos o SUS ninguém vai mais e fecha, entendeu? Então, por que tem que ser tudo estatal? Esse é o ponto. Não, concordo 100%, 100%. Mas sabe o que fica martando na minha cabeça? Que é o seguinte. As ideias, elas são, no fundo, o que explica elas éticas, moral e econômicas, certo? Mas a política está acima da economia. E para você conseguir fazer isso, não basta isso. Eu entendo, mas isso aí ele limita o poder real, porque a questão, na verdade, ela é política. E para mim é esse que é o problema, porque a gente continua batendo na mesma tecla. Na verdade, não, né? Porque, por exemplo, há 20 anos atrás seria impensável falar que existe uma solução alternativa ao SUS. Mas existe um conceito da política, que é a janela de Overton. Então, você fala as coisas... Passa a poder discutir. O político, ele aprova dentro de determinada janela. O que ele olha? Fala, pô, o que eu posso fazer aqui que não vai me fazer perder voto, que vai me ganhar voto? Há 10 anos atrás, talvez matar alvará para baixo risco, para empresa de baixo risco, não tinha esse conceito, fosse um negócio ruim. Hoje, pô, a gente está fazendo parceria com a Associação Comercial para avançar, para a Confederação, a gente fala com o Junto Comercial, fala com o governo de todos os partidos políticos. O terceiro melhor estado no nível estadual é o Piauí, governado pelo PT, com a Lei de Liberdade Econômica. Entendeu? Então eu estava discutindo, inclusive, esses dias isso com o pessoal, né? A terceira melhor capital em Lei de Liberdade Econômica é Recife, que é o Partido Socialista que comanda. Então, assim, vai além só da sigla, né? Claro que a sigla importa muitas vezes, mas você vai para o nível estadual, somente municipal... Tem um pragmatismo ali. Tem um pragmatismo muito grande. Sim. Então você acaba... E aí, chegando no... A decisão é política, essa questão janela de Overton. Então o cara olha e fala, que dentro dessa janela eu posso fazer que não me afete para perder voto, mas que me ganhe voto. O que é o nosso trabalho aqui, o trabalho de vocês também? É avançar essa janela para o nosso lado. Porque se você está falando e o cara começa a ver, pô, talvez agora privatizar a Eletrobras não vai me tirar voto. É o mercado de ideias, né? O mercado de ideias. Talvez daqui 5 anos, pô, privatizar a Petrobras não vai me tirar voto. Então, e aí você consegue avançar no plano político. Então, por isso que a debate de ideias é importante, né? E a esquerda faz isso muito bem para o outro lado também, para avançar para mais Estado, para mais regulação. Você estava falando, eu pensei, por exemplo, na questão da discussão de armas, né? Então, talvez no começo do governo Bolsonaro e tal, e hoje, como que seria você manter esta pauta e, enfim, usar de alguma maneira finalisticamente o que está sendo discutido e o que vai causar menos desconforto para o agente político. É isso que você está falando?
Exato, né? A própria questão da arma, o Bolsonaro largou mão dessa pauta do governo, porque ele fez um acordo com o Centrão não quer. Ele não quer confusão. Então ele não quer. A gente fala que o Centrão é o que impede o Brasil de virar Estados Unidos, é o que impede o Brasil de virar Venezuela. Né? Porque ele quer ganhar o dinheiro dele ali no meio. Então não pode nem ir pro lado da socialismo Filha total. Da puta! Filha da puta! Mas também não vai muito pro lado de cá, mas aí também é problema nosso, né? Que a gente não mover essa janela pro lado de cá que permita que o cara do Centrão faça isso. A gente fala lá, o cara que mais ajuda a avançar a lei de liberdade econômica no país não é o liberal, porque o liberal a gente já falou com todo mundo, não tem tantos assim no poder, né? Mas não é o bolsonarista, é o cara do Centrão. Porque se o cara entender que dá voto, meu amigo, o cara vai tocar o terror nessa pauta. Então é isso, a nossa função é entender pro cara, né? O Friedman falava isso, né? Que é uma brilhante resposta dele para uma pergunta do estudante. Então você está defendendo que nós tenhamos mais políticos liberais, conservadores? Não. Estou defendendo que o cara errado faça o certo, porque o certo vai dar voto. E é isso, né? Então, mover essa janela para que o cara errado, muitas vezes, faça o certo. O cara errado faça as coisas certas pelo motivo certo, pragmaticamente falando. Para ele que é o voto, né? O político está interessado no voto. Sim. E tá aí, e vou te falar que tá aí um outro problema. Porque você não consegue. Exato, que é o problema da preferência temporal. Que você não consegue fazer políticas de longo prazo, porque ele está preocupado realmente com o voto, que daqui a 4 anos e aquilo tem que dar. Então já existe uma própria limitação dentro do sistema, né, cara? Mas aí você enquadra o político dentro das necessidades dele. Você trata ele como um cliente, em termos de think tank. Sim. Então, assim, onde dói para você? É o voto? Então, peraí, vamos alinhar aqui interesses na melhor maneira de falar assim, ó, entenda isso aqui. E a sua consciência é sua, não é minha. Eu queria pegar essa cancha e conversar um pouquinho sobre o liberalismo vis-à-vis mundo, vis-à-vis planeta Terra, porque embora a gente veja as vantagens intrínsecas do liberalismo, o fato objetivo é que o liberalismo globalmente está em crise. Sem dúvida. Essa é a doideira, tem uma outra doideira aí. Então estou saindo um pouco desse universo micro para o universo macro, no sentido do liberalismo no mundo. O que você está vendo de prognóstico para o liberalismo no mundo? Eu concordo com você, né? Não digo que esteja em crise, o ponto foi a pandemia, e aí quando vem uma crise muito grande, como foi 2008, ressurge Keynes, né? De sua tumba. Invoca ele. Falando no longo prazo, todos estaremos mortos, gaste dinheiro, torre dinheiro. Né? Os Estados Unidos mesmo mandou cheque aí pra galera de $1.000 para casa de milhões de pessoas, né? A dívida explodiu. O Brasil também fez isso, mas estava numa trajetória para reduzir isso logo depois. Aí veio um governo perdulário que, antes de assumir, já aprovou uma PEC para gastar 200 bi. Antes de assumir. Né? Então, é um negócio surreal. Então, mas eu acredito que a política é pêndulo. Então, você vê, por exemplo, Trump é razoavelmente provável que ele volte ao poder nos Estados Unidos. Aqui na Argentina, ninguém esperava que o Milei fosse eleito. Né? E foi eleito. No Brasil, vamos ver como estaremos em 2026, porque a eleição de 2026 é uma eleição quase plebiscitária, né? O voto é tipo, eu gosto do governo Lula ou não, né? Então é uma eleição para decidir contra o candidato. Como foram todas desde a Bolsonaro. O maior problema da democracia é esse. É o que ele tá falando. Voto útil? Não. De ser uma... Cara, a decisão ela não é baseada em zero racionalidade. É isso que eu tô querendo te dizer. Quando você apela e libera dessa forma, eu não estou sendo um aristocrata aqui, quer dizer, estou sendo um pouquinho, mas esse é um problema da democracia, porque quando você abre e libera e vira a população, o plebiscito, a coisa plebiscitária, você perde em qualidade. Mas, cara, você está nivelando por baixo. O que ele falou assim, nós estamos nivelando lá por baixo, deixando só no coração. Cara, mas isso quantas se resolve decisões rápido. humanas são racionais, se você for ver mesmo? A imensa maioria começa na emoção, não começa na razão. Não é só a política. Eu entendo, mas ela não pode ser só emoção. Porque se você for ver, e eu falo isso às vezes, né, uma outra forma de enxergar, eu defendo a verdadeira democracia, que é o que? Livre mercado. Você fala com o cara, não gostei desse, eu compro do outro, é isso. Eu não gostei desse país, eu voto com o pé, né? Que você falava. Mas essa é uma solução econômica para a democracia. Essa não é a democracia em si. Eu só queria voltar um pouquinho para
a pergunta que eu fiz foi, por exemplo... Desculpa, eu que causei. Imagina, crise do liberalismo, por exemplo. Quero mudar de país. Eu sou do Congo, eu sou do Zanzibar, terra de Freddie Mercury, sou do Zanzibar, e eu quero ir para a Inglaterra, quero viver em Londres. Então, mundo liberal, não tem fronteiras, eu sou um cosmopolita. Eu quero ir para Próspera. Eu quero ir para Próspera. Não te parece que os países de primeiro mundo que adotaram o liberalismo como doutrina suprema, liberdade, não tem crises agora, por exemplo, com a imigração? Imigração tem alguns temas no liberalismo que são temas que dão brigas de semanas, né? Um deles é a imigração, que é o Open Borders, né? O outro é aborto, esse é uma briga de 20 anos, né? Não vai acabar nunca. Temos o quê? Propriedade intelectual. Liberação de drogas, às vezes, né? Aí mais com o pessoal mais conservador. Acho que armas dentro do meio liberal, acho que não. Acho que não tem essa discussão, não. Acho que é bem pacificado que o pessoal é a favor. Mas a questão de imigração, tem um gráfico muito bom da Cato que fala sobre isso. Acho que teve uma mudança nos Estados Unidos em 1924, se não me engano, que os Estados Unidos fez o quê? Tornou muito difícil conseguir o visto para o cara que antes conseguia o visto. O que gera isso? Você gera um incentivo para o cara tentar entrar ilegal. Então, será que o problema realmente é a imigração ilegal? Ou você tem um risco... É tão difícil conseguir um visto, às vezes, que o cara poderia conseguir o visto e o cara tenta entrar ilegal do mesmo jeito. E a questão do liberalismo com Open Borders também é uma grande discussão. Será que realmente tem que ser aberto, qualquer um entra? Ou você pode ver, de certa forma, com uma licença poética, o país também com uma grande propriedade privada e, no fim, o Estado meio que está guardando essa propriedade para decidir quem entra ou não? Então, é uma discussão. Então, é difícil. É uma discussão bem difícil. Eu não sou muito a favor de Open Borders, não. Acho que alguma regra tem que ter. Até porque se você for pensar na sociedade totalmente privada, você vai entrar no bairro do amiguinho, amigo, tem regra. Não é assim, não. Qualquer um sai entrando. Tem que entrar no condomínio sem mostrar teu RG, onde você vai. Então, se você pensar no totalmente privado, tem regra. Do ponto de vista abstrato da liberdade, é um problema, né? O wokeismo, entrando na tua seara, Camara, o wokeismo, ele também é um problema da liberdade. São os ultraliberais. Por falar em wokeismo, deixa eu te apresentar o novo apelido do Camarão, quando vai pra falar disso. É mesmo? Tem isso agora? É o Cebolinha. O Cebolinha? O Cebolinha deu o apelido pra ele. Explica isso aí que eu não sei. Não, tem a Kamala Harris, né? Ele é maior que a Kamala, ele é o Calamão. Camalão. É o Camalão. Mas é louco, porque eu concordo com o que o Camara falou aqui, em boa parte, né? Porque hoje a gente vive, e acho que é isso que ele quer chegar, um momento que, do ponto de vista global, e você pensando de uma forma abstrata, a liberdade também é um problema. Veja bem, gente, eu não tô falando que o Estado é bom e que o Estado vai resolver o problema. Eu só estou falando de uma forma abstrata que a liberdade... É porque o ponto o liberalismo não se resume à liberdade. Boa. Tem que pensar da propriedade e da vida. E então, por exemplo, entra aí no o wokeismo que ele falou. Independente... Você tem 18 anos, tu quer se entupir de hormônio e virar homem, mulher, frango assado, rinoceronte, é problema seu. Abaixo de 18... O Estado não tem que se intrometer disso. Não tem que liberar a criança de 10 anos a virar homem ou virar mulher. Usar verbas estatais para pagar o tratamento ou a cirurgia. Privada, porque não tem maioridade civil, é 18. Então, né? Embaixo. É que o pior é quando você tem que pagar para fazer isso, porque isso é o Estado fazendo. Ele Exato. Paga pra fazer isso. Então, assim, se você se considera uma girafa, um rinoceronte, um ET, problema seu. Vai pra selva. A partir Primeiro, do momento... é o seguinte, vai pra selva que você vai tomar um tiro do cara, igual o Cabrón. Cara, eu sou um veado. Um Bambi, um São Paulino, brincadeira. Só um veado. Aí eu vou lá, me investir, tomou um tiro na lomba. Não é por mal, não, irmão. Sinto muito aí, mãe. Do caçador. Não. Eu tava lá, apareceu um veado, eu dei um tiro no veado. No lugar onde se caça veados. Parabéns, você conseguiu. Só isso que eu falo pra você, meu velho. Você é um gênio maravilhoso. Exato. Eu não sabia dessa história. Você fez essa história? Não. Famosa. Velho, você tá louco. O cara se vestiu, tipo, meteu
o chifrão. Porque ele se assim, identificava com veado. Ah, tá. E ele sério. fantasiado Era um de transdeer. veado. Transdeer e tomou um shot in the head and went down. Pô, então ele conseguiu o que queria, né? Foi tratado como eles se identificavam. Parabéns. Agora, parabéns. isso dá abertura para outras pautas muito piores, né? Então, por exemplo, eu posso me considerar mulher, homem, bababá. E o que impede um cara de 40 anos se considerar 14 anos? Exato. Puta, fudeu, né? Pra pegar a menininha por aí? Nada. Porque se a coisa mais óbvia, que é homem e mulher, vira relativo, qualquer coisa vira relativo. Tira idade vira as relativa. objetividades, né? É o que você enxerga ou é o que a lei determina? Né? Que é respeitar o meu sentimento. Eu não me enxergo assim, portanto, essa evidência do real não existe mais. Então, a porteira do inferno está aberta, né? E tem eu acho que tem uma repercussão muito clara hoje em dia, que é uma quebra tradicional muito grande, que é o ideal olímpico, por exemplo. Eu sou homem, mas eu me identifico com mulher para jogar tênis ou jogar vôlei. E você quebra, e atacando essa base bem racional. E aí você fala assim, existe uma problemática. É uma problemática da liberdade, é isso que eu estou querendo dizer. Essa é a crise do liberalismo. Essa liberdade assim vista, porque é vista como liberdade. Quase Liberdade naive, do poder. né? Isso. Mas qual é a liberdade para quem tá competindo? Não tem Alguém teve que mudar a regra para dizer que agora pode. O ponto Então, isso. veja, não Ou é seja, só liberdade. Essa bandeira, a bandeira da liberdade. Porque o caminho seria falar, olha, temos que discutir isso, olha, o homem aqui que passou 20 anos tomando testosterona natural no corpo não pode competir comigo. Corretíssimo. Então é isso, não é só a liberdade. Isso o pessoal normalmente mais conservador acaba falando isso, né? Que o liberalismo é só liberdade, vira causa. Não é. É liberdade, propriedade, vida, e aí dentro disso tem várias questões bem complexas, tipo essa. Eu concordo. O que eu tô querendo dizer é que as pessoas que querem fazer isso pegam para si a bandeira da liberdade. Ah, sim. E aí nós estamos na semântica. Tanto que eles tomaram liberal, né? Muito obrigado. Exato. Perfeito. Você foi agora cirúrgico. Essa é a questão. Então, o que não é liberdade para um homem é liberdade para o outro. E a bandeira muda de lado e a gente às vezes está discutindo só semântica. Mas parece que a crise é esse excesso de opção nesse sentido, assim visto, né? E é uma crise da liberdade. Eu acho que a gente está transcendendo a liberdade. E nunca fomos tão libertos. Para pensar. Compara com os nossos avós, nossos pais. Na história do planeta Terra, quando o homem foi mais livre, ou a mulher, ou o trans, ou o cachorro, ou o gato, que hoje não pode nem soltar fogo de artifício para não ferir os ouvidos do cachorro. Não era assim quando a gente nasceu. Então, nesse sentido, a liberdade assim vista é um puta de um problema hoje. É que nem o Freud fez com o sexo, né? Tudo Problematizou o sexo, então a libido é sexo. O que aconteceu? A geração mais broxa que não gosta de transar. Isso não sou eu que estou dizendo, é fato evidente. Né? Então é isso, cara. É isso. Mas você deu um exemplo, né? Hoje a gente tem tanta liberdade e proíbe o fogo de artifício. Quem proíbe? Nada. Então, no fim, ali sempre vai ter alguma intervenção que vai tentar, e é o problema do trans, da pauta de gênero, bababá, que não é só que, eu quero que você identifique o homem como mulher. Não, eu quero te impor que você tem que identificar. Por trás você tem É isso. É isso. A partir do momento que vira imposição, o liberal vai ser contra. Mas veja assim, são grupos barulhentos que clamam por liberdade, sem de fato buscarem ela de verdade. Exato. Mas sobrepostos pela tirania. A França agora, a extrema-esquerda, égalité, liberté, fraternité, eles estão nessa, os caras estão nessa. Nessa. Cara, a melhor frase é do Saul Alinsky. De novo, leiam esse livro, procurem lá na internet, Regras para Radicais. A frase dele é The issue is never the issue. The issue is always the revolution. A questão se é racial, mulher, trans, nunca é a real questão. A real questão é poder político, é fazer revolução. Por isso que é político. É político. Então, no fim, o cara tá... É isso que a gente poderia falar também. O cara que tá lá militando... sobre verdade. O cara dá risada que tá militando com o trans, ele tá cagando pro trans. Cagando pro trans. O ponto é como eu vou usar essa pauta pra ganhar mais votos. Agora eu gostei. É isso. Agora eu gostei. O cara que tá lá falando que o negro, defende o negro, é o primeiro cara a ferrar o cara negro, enfiando imposto nele até não poder mais. E é isso que a gente tem que falar, entendeu? Esse é o caminho. Essa, a meu ver, é a virada Foucaultiana. It's all about power. É essa doideira, é estruturas de poder, é como todo mundo vê hoje, é o empoderamento, é o lugar de fala, é disputa por poder político puro e simples. É isso.
Você acha que passa esse rolê, você acha que passa pelo desmascaramento público e embate? Você acha que passa pela galhofa? Você acha que passa... Como é que você faz para combater isso na prática, no dia a dia, assim? Emoção. Não é racional. Do mesmo jeito que eles não usam razão. Você vê como falar de liberdade econômica é um problema. Você vê como falar de liberdade econômica é um problema. É um problema. É ruim. A gente pegou isso da Índia. Eu tava vendo uma palestra de um cara indiano que fez um projeto parecido com esse lá. Não era o mesmo nível. E ele chegou à conclusão, quando ele falava de liberdade econômica com o cara pobre, ele achava o quê? Imagina o pobre na Índia, cara. Consegue ser mais fudido que o brasileiro. Tem a coisa de casta, bababá. E 1 bilhão e 300 ainda. O cara ouvia isso e falava, não, isso é coisa de rico. Entendeu? E o cara não entendia que era pra ele, então por isso que a gente trocou o termo. Então a questão emocional é fundamental. Por exemplo, tem um vídeo sensacional, acho que era o Spotnix que fazia esses vídeos, não sei se ainda faz, que eles foram aquelas plaquinhas, né? Eu sou feminista, mude minha opinião, uma coisa assim. E aí chegou uma senhora... E me deu uma gilete. Chegou uma senhora lá da periferia e falou assim, eu vou te explicar porque eu não sou feminista, minha senhora, minha mocinha, que era uma mocinha lá. Porque quando tá lá a mulher grávida, com problema no hospital e não tem ninguém para apoiar ela, não é você feminista que vai lá. É a senhorinha da igreja. É a senhorinha da comunidade que vai lá. Não é você feminista. Então o seu feminismo, você tá aqui defendendo aqui, ó, essa galerinha aqui, classe média, que tá aqui na região da Paulista, porque quem tá lá mesmo se ferrando na favela, você não chega lá, você não sabe o que é feminista, você não defende a mulher, você defende a pauta política. Então é isso, entendeu? E esse vídeo viralizou pra caramba, porque é isso. Então mostrar o Thomas Sowell é muito bom pra isso, né? Na questão racial, então... mas eu continuo achando a gente ruim ainda com emoção. A gente lida muito... Exatamente porque a gente é mais racional, nós somos péssimos com lidar com emoção, mas a gente precisa chegar nesse nível de passar que, olha... emoção transmite, né? Essa história do quejeira, e toda vez que eu conto, em lugar que contei, né, um pouco maior, mostrei o vídeo, a galera chora. Né? Então é isso. Mostrar que também a gente está lidando com emoção, com gente, com pessoas que têm problemas, e não só com número e com uma pauta política de que o negro tem que defender a esquerda, porque senão você é capitão do mato. Puta que pariu. Eu lembrei agora que na época da tragédia agora no sul, das inundações, um amigo meu perguntou e falou assim, quantas pessoas do universo de esquerda realmente que é do povo, as mulheres de cabelo roxo, os caras se identificam com outras coisas, a pauta LGBT, quantas comunidades LGBT ajudaram o sul na tragédia? Quando estava todo mundo lá nos jet ski querendo ajudar? Cadê as pessoas do universo outro, do demi-monde, do mundo alternativo? Era muito pouco. Tinha uns caras de grana que liberaram o avião, mandaram coisas, os caras mandaram caminhão. Esse tecido social, quando você vira muito niilista, vou pegar a ultrafeminista, a gente sabe quem ela é. Ela é niilista, ela quer a quebra de tudo. Existe um ressentimento que traz ela para quebrar tudo. Aonde que ela faz parte do tecido social? Onde ela é sua vizinha, né? Que te dá uma xícara de açúcar quando você precisa. Ela não é isso. Então ela quer romper algo da qual ela não faz parte. Mas ela é contra a pauta trans. A radical feminista é contra a pauta trans. Essa é TERP. Por quê? Porque ela enxerga que o óbvio, que é o homem tomando lugar da mulher. Isso aí. Então, assim, até aí, né, e a coisa da política, às vezes, tem que discutir isso, até aí você... Tem uma frase muito boa do Reagan. Quando eu li isso, eu falei, cara, é isso. O Reagan falava assim, quem concorda... E nem é o caso da feminista que vai estar no outro lado, mas enfim, ainda assim dá pra fazer alguma coisa. Quem concorda 80% com você, a direita brasileira precisa aprender isso, não é um inimigo, um traidor, é um aliado, cara. Ele não é 20% traidor, é 80%. E eu vou mais além, quem concorda 50,1% é um aliado. Porque o 50,1% naquela pauta tá bom, cara. E às vezes você trabalha com esse cara, a gente faz isso, que a gente lida com o partido político do país inteiro, prefeito do país inteiro. Às vezes a gente deu um prêmio prefeito de Ribeirão Preto, que é do PSDB. E o cara fez o discurso dele, né? Bem PSDB, beleza, cara. Mas o cara fez a melhor lei de liberdade econômica do Sudeste. O bom é inimigo do ótimo. Qual é o incentivo que eu tô dando para todos os demais? Façam boas leis, que independente do teu partido, eu vou te levar. Modelo de melhoria. Começa e vai... Então é isso. Então é lidar com, às vezes, coalizões com pessoas impensáveis, às vezes. Pauta de liberdade de expressão. A gente tem muito interesse em fazer um projeto nessa área. Qual o problema? Além de, obviamente, o funding. A gente vai ter que lidar com gente que a gente discorda muito.
né, que vai ter que trazer para o nosso lado um cara que a gente escolhe 99%. Deixa eu pegar uma pauta que eu, inclusive, vou juntar a pergunta do nosso querido apoiador Marcelo, que a gente chama tanto do coração. Nome bonito. Lindo, lindo. Tá vendo? É que você não conhece a pessoa, Só mas que o Marcelo Acosta, ele vem de um lugar muito melhor do que o Brasil, só falo isso pros caras. E pensando em liberdade econômica, e essa ideia de você... Olha o Estado querendo. Olha o Estado fudendo o rolê. Alguém, quem que porra foi essa aí? Meu beleza. Eu falei de liberdade de expressão, ó. Xandão já passou por aqui. Ele fala assim, porque a gente pensa em liberdade econômica, que é a ideia de você dar poder pro privado, né? E você não ter um controle sobre isso, aquilo poder ser feito. O Comitê Olímpico Internacional é uma entidade privada. E ele pode, então, deveria ou poderia determinar as regras de gênero para os seus atletas? Acabar com a putaria. Não temos um problema aí de talvez, que é o que eles estão brigando e tentando colocar? E também isso já joga para a questão política, que é acima da questão econômica, né? Temos, o privado também faz merda. Né? Somos todos seres humanos. Seres humanos, por definição, também faz besteira. E como que a gente resolve isso? E aí você tem que fazer o outro lado. Você tem que juntar a gente e falar, olha, do mesmo jeito que você faz com o Estado, e falar, olha, eu me recuso a participar da competição, eu não concordo com isso, tem mais gente falando sobre isso, porque se você for pensar, ok, é uma entidade privada, mas ela atua como se fosse um Estado, né? Ou seja, tem uma influência política foda. Muito grande, mas não tem jeito. É como você fazer a campanha contra uma lei estatal. Você vai ter que fazer uma campanha contra isso. Você não vai conseguir abrir outro comitê olímpico privadamente e competir com esses caras. Isso é completamente... Então, teoricamente, você tem que ter alguma coisa acima que tenta dar uma regulada nisso, para você não desvirtuar, ou não. Ou uma common law, né? É uma verdade com a qual todos compartilhem, que você possa contrapor o agente regulatório, né? Então, o regulador acima, que seria o Estado, é pior ainda, normalmente. Sem dúvida. Você pega a União Europeia, a gente tem um problema no Brasil, que é a União Europeia começou a traduzir as leis deles para o português. O que o político brasileiro faz? Copia e cola. Cara, a gente só copia a porcaria que a Europa aprova. Então, agora está discutindo regulação de inteligência artificial. Projeto do presidente do Senado. Meu Deus. A gente nem tem inteligência artificial brasileira, cara. Tu quer regular o quê? Os caras mal sabem o que quer. O negócio a cada 6 meses muda. Entendeu? Como que você vai regular isso? Mas eu preciso ter a regulação para garantir. Aí você vai ver lá. Aí lá, quando tá no meio do projeto, para ir para votação, aí você começa a entender o que é regulação. É colocar lá no meio que o Estado tem que ter acesso ao algoritmo da rede social, que o Estado tem que definir quem que vai poder usar a inteligência artificial ou não, que ele tem que ter acesso a quem usa. Então, no fim, é controle social, não tem nada a ver. O cara não tá nem aí para a inteligência artificial. É mais um projeto para tentar fazer regulação social e censura. Tô tomando do indivíduo e garantido para o Estado. Uma coisa que você nunca mais vê lá na frente. E o desenvolvimento vem do privado, normalmente. Então, assim, não é porque você defende que muito mais coisas sejam privadas, que você está dizendo que o privado é lindo, maravilhoso, perfeito. Não é. Nós somos seres humanos, ninguém é perfeito. Quem está dizendo é que ele tende a ser muito melhor do que o Estado. No final, o meio termo, ele vai pro lado positivo. Se você jogar pro outro, meu amigo, a merda é muito maior. Meus queridos, o que ele chama de meio termo, eu digo que é argumento conservador, tá? É isso aí, é isso aí. Jamais. É isso aí. Que é isso. Cara, deixa eu perguntar uma coisa, Marcelo. Cara, quem que são suas influências, assim, né? Tipo, você tem uma carreira privada, você tem uma baita vida em... Cara, criou um monte de coisa, passou por... A capivara extensa. Quem são suas influências do ponto de vista, não só liberal, né? Porque, assim, no final, em todo liberal tem um conservador, mas tudo bem. Então, a gente pode brigar sobre isso. Tinha uma frase do Império que, como que era a frase? Não existe governo mais liberal do que um governo conservador. Não existe governo mais conservador do que um governo liberal. Não, mas a gente saiu de uma época que a discussão é entre liberal e conservador. Não, mas esse foi a grande... Para 50 tons de socialismo. Você quer que a gente comece a chorar aqui, cara? Mas esse é o grande mérito de Dom Pedro II, de ter conseguido... É por isso que o segundo reinado foi o mais duradouro, porque ele conseguiu manter o meio termo entre liberais e conservadores, e trocas de gabinetes, e você falou, não, calma aí, isso aqui tá indo um pouco para lá, isso aqui tá vindo um pouco... Esse é o poder moderador bem feito.
Mas entende? as piores leis, para não falar a pior da história do Brasil, veio do Império, né? Que é a lei de terras. Não, Que ela fez exatamente o oposto do que os Estados Unidos fez. Na verdade, foi a não regulação da lei de terras de 1850. Não, a lei, basicamente, ela disse que, olha, os Estados Unidos, como ele fez? Pô, tudo aqui que não é controle estatal, a gente vai criar competição, você corra, né? Claro, não foi tão simples assim, mas o filme mostra assim, normalmente, né? Você corra, você pega a tua terra, a terra é tua, beleza, meu amigo, se vira com essa terra. O que o Brasil fez? Tudo que não for privado agora é do Estado. A gente estatizou a terra do país inteiro. Eu já tive uma discussão com o MST, eu usei essa lei para falar sobre isso. Falar, amigo, você está defendendo reforma agrária, você tem que ver que lá atrás... Você já meteu a mão grande. O Estado pegou uma coisa que não era dele. Não tem dono, é meu. Quem disse? Eu ousaria dizer, e aí com talvez um certo desconhecimento histórico, mas isso vem desde as capitanias hereditárias. No sentido que essa terra, o Neil Ferguson tem uma gravação no YouTube falando disso. Qual que era a diferença entre países? Uma terra era livre, a outra terra era propriedade privada sempre. Privado ou das pessoas ou do Estado. Não tinha essa liberdade. E a gente vê isso. O Bruno Garchagen, nosso queridíssimo patrono, Bruno Garchagen, como é que ele fala do Estado? O brasileiro odeia o Estado, mas não consegue viver sem ele. Ele não consegue pensar sem essa ideia de que alguém é dono, alguém precisa dar uma licença. A gente já está nesse... E existe um certo anacronismo nisso também, porque a vivência da época era outra, a situação era outra. A dependência do Estado... E você tinha acabado de vir de uma revolução liberal, que foi a Revolução Francesa, que causou danos, e o mundo ao redor percebeu isso de uma certa forma. Então, eu acho que a gente não pode julgar isso com o pensamento que a gente tem hoje, depois que a gente viu tudo o que aconteceu, entendeu? Eu concordo. Pode que os Estados Unidos fez o oposto na mesma época, né? Então você tem uma base de comparação. Isso. Mas falando do espírito da época, até para trazer para o tempo presente, é a nossa Constituição atual. Nosso grande azar é que ela foi feita em 88. O que você disse? Antes da Constituição de 88, nossa Constituição socialista de direitos para todo mundo de 88. Sim. Esse lixo. A cidadã. Um ano antes de cair a União Soviética, caiu o Muro de Berlim. Se tivesse sido feito em 90, a Constituição teria sido outra. Porque teria muito mais gente liberal, conservadora ali, não teria discussão de União Soviética. Naquela época tinha. A União Soviética é linda. Você pega a lei dos juristas, que eu fui pegar esse livro para ler, antes de ser feita a Constituição, teve uma versão dos juristas. Cara, era pior ainda. Era a Constituição da Venezuela do Maduro. Era esse nível. Então, o espírito do tempo foi isso, né? Você falou do espírito do tempo, eu lembrei do nosso... Não, o Zeitgeist, sim, ajuda. Mas tem uma outra coisa que é muito peculiar, porque que eu acho que é até mais fundamental disso, que do Zeitgeist, que é que a Constituição de 88, os constituintes eram os próprios deputados. Exatamente. Então isso foi o golpe. Virou uma camarilha concentrada. Isso do ponto de vista da pirâmide de Maslow. Esse é um golpe. Ele está acima da tua colocação. Ou seja, é uma constituição feita para os próprios. Opa, claro. La casta esse política. É o verdadeiro poder real. La casta. Esse é o verdadeiro poder real. Isso é mais poder que o imperador tinha. No Chile agora a gente teve uma constituição feita por constituintes. Qual foi o efeito? Olha aí. Mesma coisa. Exato. Foi uma porcaria do mesmo jeito. É isso. Teve que ter 2 plebiscitos, os 2 plebiscitos votaram contra, e olha que a segunda versão era menos ruim. Aonde é o primeiro ou segundo estado? Mas é o Friedman, né? De novo, o político por definição ele vai pensar o voto. Não tem jeito. Eu sou constituinte, eu não sou deputado. Cara, mas ele sabe que ele vai ter uma exposição ali, que ele vai tentar carreira política como deputado depois. Isso é óbvio. E vai contar a história de constituinte, né? Vai contar a história. Eu fui constituinte. Tem vários que até hoje falam, eu fui constituinte, 88. Então não tem esse é o problema, porque quando ele é o que eu... Só para terminar, o argumento que normalmente quando falam, alguns liberais falam, até o Luiz Felipe fala isso, né? A importância de ter uma nova Constituição. Cara, eu acho uma péssima ideia. Eu também. Que é uma caixa de Pandora. É que os caras esquecem que pode piorar. Exato. A chance de toda vez pior é muito maior. Então, assim, a gente tem que estar no outro nível de discussão, sei lá, quem sabe daqui 40, 50 anos esteja um nível de discussão melhor, espero, né? E o país tenha avançado um pouco para aí se falar, talvez, a Constituição. E é muito louco, porque já é um pensamento errado do Brasil que fala assim, não, vou mudar as leis, as regras. E a pergunta é, você tem que mudar os costumes.
Não é as regras. Não adianta mudar as regras. Não adianta eu ser novo professor. Aquela história da Professor- política tomou o lugar da graça. Exato. Né? Você põe a lei, você acha que a lei vai redimir tudo. Eu sou o professor substitutivo que vai repor a aula. E aí, de repente, eu chego na aula de outra professora e começo a mudar as leis e fazer os negócios e achar que eu vou conseguir. Aquilo foi fundamentado de um outro jeito. Tem costume de fazer isso. Essa ideia da common law, por exemplo. Se você for só pautar isso, você vira isso. Esse Estado que coloca como você faz para produzir queijo. Eu quero menos. Eu quero que todo mundo esteja bem ciente de que é isso. Enfim, é muito... Mas será que o costume também não é moldado pela regra? Eu vou te Por exemplo, é uma servidão voluntária. Por exemplo, você eu diria que tudo é moldado pela regra. Pela regra de Deus. Então, não só. A regra da... boa frase essa. Dá um corte. Providência. Chama de providência. Você veja, antes de metrô em São Paulo, em 2 linhas. Linha amarela e linha vermelha. Né? Já fudeu as cores, né? As mesmas pessoas... Os caras já fuderam na cor, né? E a menor e melhor era a linha verde, o que pior ainda. Puta que pariu, aí fudeu o Corinthians. Aí era assim. Não, mas você... Essa não entra. Isso daria um estudo, assim. Você pode acompanhar a mesma pessoa na linha amarela, como ela se comporta, e como ela se comporta na linha vermelha. O ambiente também importa. Então, às vezes a pessoa tá totalmente educada na linha amarela, porque é uma linha bonita, bem arrumada, todo mundo tá ali se comportando. O cara chega na linha vermelha, a mesma pessoa é o cara que sai correndo. Psicopatia grupal, tem um nome pra isso. Teoria da janela quebrada. A teoria da janela quebrada, exatamente. Então, será que a regra também não ajuda a mudar o costume? Ajuda, sem dúvida. Sem dúvida. Tem uma baita influência. Etienne Laboetic, discurso da servidão voluntária. Então ele diz assim, você pega, coloca, como é que ele usa para explicar a analogia de você domar um cavalo, né? Então você mete primeiro você coloca a sela nele, ele vai pular, e aí você deixa ele vai. O ideal da liberdade, o ideal libertário, é a ideia de que não tem mais essas regras. Não tem, todo mundo possa viver bem. Então eu coloco o paradoxo, eu dobro o paradoxo. Então, o ideal libertário é um mundo sem regras, não é um mundo com regras. E as pessoas vivem bem sem regras. Não, na verdade é o contrário, né? É um mundo com regras privadas. Não é ausência de regras. Lógico, não é niilismo, seria... mas é o mínimo. Mas é o mínimo. Anarquia. Anarquia e anomia são coisas diferentes. Mas a ideia de ser o mínimo de regras e o total de liberdade. Ele tem uma frase muito boa, né, que você mencionou, que acho que resume muito da lógica liberal, que é: seja resoluto e não servir. Exatamente. Então, assim, quando você está na igreja, na sua família, você não está servindo, você está ali voluntário, né? Você está num grupo. Agora, servidão, de você ter escravidão, remete. Você ser escravo de um cara que está tirando 30% do teu bolso, que você trabalha o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, para vir um cara de Brasília tirar 30% do teu bolso, que não faz nada, não te ajuda em nada, é isso. Se o brasileiro seguisse essa frase, o país seria outro. Justo. E você colocou aqui o limite do objetivismo, né? Que eu acho isso lindo, porque não é que você não faz tudo pra você. Não. Tem coisa que você faz pro outro ali, só que você não pode ser o servo daquilo. Mas existem coisas que você faz para o outro, que você não faz pra você. Defendo a liberdade de ausência de egoísmo. Boa. Né? Então, que você chama de filantropia ou de caridade, né? Então, assim, é exatamente isso, né? É a liberdade de fazer o que não é que se espera que se faça naquela situação, né? Então, isso é Kant que fala, né? Então, aliás, ele define vontade como isso, né? Você fazer o que é contra o seu instinto, ou que a maioria das pessoas faziam faria naquela situação. Então, defender isso talvez seja um conceito de liberdade passiva que a gente pouco tem a oportunidade de discutir, né? Você vê os Estados Unidos, é isso, né? Você pode abater até 50% do imposto com doação, o resultado. Você tem um país que tem uma cultura de doação fenomenal. Então, assim, seja para a esquerda, direita, liberal, conservador, pessoas doam dinheiro porque o próprio Estado entendeu que falou: olha, às vezes esse dinheiro na iniciativa privada vai funcionar melhor do que no Estado. Imagina, no Brasil, acho que é o quê? 2%, 3% você pode doar do imposto de renda. Imagina você aprovar uma lei podendo doar 10%. Genial. Né? Só isso já mudaria alguma coisa aí. Teria mais recursos para a ONG, para o bem e para o mal também. Até para a ONG esquerdosa da Amazônia, mas também até para você que está aqui, para o cara que funda uma ONG, que está ajudando na favela. Então, é isso, né? Pensar em formas de tirar um pouco o poder do Estado. Formas legais, razoáveis, que, como eu disse, eu acho
Adoro a discussão filosófica, da lógica política, Mas você econômica. gosta da prática, né, Mas eu Belo? gosto da prática, eu sou empreendedor, cara. Eu quero ver as coisas andando, eu quero estar vivo e ver o país melhor, cara. Então, eu não quero esperar meus filhos, netos pra isso. Eu quero ver. Então, deixa eu voltar pro mundo real. E a caneta desesquerdizadora? Isso é brilhante. Não, Marcelo, isso aí é brilhante, bicho. Porque a primeira vez que eu entrei em contato com isso, eu vi uma manchete e de repente vi um negócio do além que cortava e falava a verdade que ninguém falou, a verdade implícita, aquilo que estava na mensagem por trás, na lata. Era tipo navalha na carne. É legal, porque, by the way, é vermelho, a tinta é vermelha. Vermelho. É muito sangue, é muito assim, muito engraçado, tem até uma simbologia. Porque ela corta com vermelho, é como se tivesse aberto uma linha de sangue. É verdade. Nossa, você tinha pensado nisso, que profundo. Você vê o camarão, ele encontra. Você manda pra ele vai encontrar o rolê pra você. É navalha na carne, ela corta o texto e faz uma mentira, vai escrever em sangue a verdade. Genial, muito bom. E sabe como começou? Como? Começou com uma notícia do UOL. Era um terrorista islâmico que entrou numa igreja, decapitou o padre e chegou a polícia e matou ele. Fez isso pela liberdade da Palestina. Era o Petit, acho que era Petit, Padre Petit, uma coisa assim. Padre Petit? Acho que era uma coisa assim. Tem uns quase acertou, né? 5, 6 anos. Sem querer ser foi antes da pandemia. Eu lembro disso. E aí o UOL deu a notícia assim, não era nem ataque, né? Era tipo incidente em igreja, polícia. Trump ouve estampidos e se joga no chão. Polícia prende acusado durante incidente em igreja. Não, era coisa assim, tipo, polícia impede incidente em igreja e encontra 2 vítimas. Caralho, tio. Como assim 2 vítimas? O cara é terrorista, como que ele é a vítima? Uma vítima tinha uma cabeça da outra vítima na mão. Puta que A outra vítima foi presa injustamente. Porra é essa, velho? Daí começou e cresceu pra caramba, né? E aí depois o pessoal pegou o conceito e deu uma parada no crescimento. Então muita gente hoje usa o conceito, né? De riscar e tudo mais. Lindo. Mas surgiu daí. Até hoje a gente usa pra algumas coisas, né? A gente fez as brincadeiras aí com a Miriam Leitão, né? Do Lula e tudo mais, né? Tipo, o preço do feijão aumentou, veja como isso é bom. Obrigado, presidente Lula, por esse preço maravilhoso mais alto. Taxade tocando uma viola, bonita, Natuza. Taxade que fenômeno legal, né? Taxade, Taxade é demais. Isso mostra que as pessoas estão incomodadas, né, cara? E o poder odeia o humor. É isso. Odeia o humor. A União Soviética bania o humor. É isso. Por causa disso, porque você tira... Você não tem como impedir o humor, entendeu? Não é coisa que os caras ficaram loucos aí. Eu vi a notícia, acho que hoje, do Globo, eu tava até comentando, talvez colocar na caneta lá, veja os perigos pra mente dos memes. Gênio. O Aristóteles, eu queria brevemente falar para Aristóteles, não posso me furtar. Irmão, Aristóteles e Camarão na mesma frase? Aristóteles tem um texto fantástico chamado Poética. E ele analisa a tragédia, e ele dá nomes para coisas na tragédia, peripeteia, anagnorises, ele dá nome para coisas que acontecem na tragédia. E ele analisa a questão da comédia e do épico. E ele fala assim, qual que é a diferença do épico e da comédia? Ele fala assim, o épico, no herói ou a pessoa, aquela pessoa que está falando, ela tem que ser maior de quem ela é. Essa é a ideia do épico. Ela vai. E o que a comédia faz? Não é porque ela é engraçada, ela faz uma pessoa menor do que ela é. Ela ridiculariza, ela torna menor. Como os gregos eram foda. Era muito foda, velho. Quando você pensa nisso, ele faz menor, ele faz o governo parecer algo pequeno, ridículo, pequeno, mesquinho. E é isso que isso ele incomoda. Ele se computa sem razão de ficar puto. E tem uma outra coisa. Toca a alma. É isso. Toca o inconsciente. Isso, porque é diferente da compreensão do ponto de vista racional. É isso. É a emoção que ele fala, porque uma coisa é a razão, você para e raciocina sobre aquilo e depois você julga aquilo que você raciocinou. Outra coisa é quando aquilo te toca de uma forma que você dá uma risada. Não, você beija, isso muda quem você é como pessoa. E a razão pressupõe memória, pressupõe experiência, pressupõe aquele maldito professor da 8ª série comunista que te fudeu a vida. Então, isso é direto, né, cara? Quando você faz isso, você fala, cara, não, é verdade, tá fudendo a minha vida aqui, o cara tá aumentando o imposto. Cara, que genial, é isso mesmo. Posso transpor? Você quer ver verdade maior do que teu filho
olhando pra você de uma forma e falando algo, e você espontaneamente rir e sentir algo que foi do teu filho, que é algo que não tem nada a ver com racionalidade, essa é a verdade. E essa é a verdade que a gente busca. Essa é a verdade maior. Isso é muito mais importante do que você saber exatamente aquela coisa que foi feita daquele jeito. Não. Isso te modifica como ser humano. Então, esse tipo de experiência, essa experiência, que é a experiência que a direita, então vamos colocar como direita aqui, tá? Apesar de a gente não gostar desse termo, a gente já falou disso aqui, que a gente não gosta do termo direita, né? Porque, Não né? esquerda. Exato, né? O que tá Como a mídia nos trata. Né? Como nos trata. Na verdade, extrema direita. Isso, tem a esquerda e a extrema direita. Como o meme que viralizou. O meme que viralizou, né? Pai, minha perna tá doendo. E o pai é jornalista. Mas, filho, a perna esquerda ou a extrema direita? Exato, entendeu? Cara, mas é esse tipo de coisa que a gente tem que buscar. Porque se a gente não buscar isso, a gente tá jogando em outro degrau. Os caras estão jogando aqui, ó. É isso. E nós estamos jogando um negócio muito, muito abaixo. E os caras fazem isso muito bem, porque você é bombardeado com filme, com música, com história, com mídia, de todo Coitadismo jeito, de né? tudo quanto é jeito. Então, você pega os filmes... Isso daria vários estudos, por exemplo. Pega os últimos filmes heróis. Quantos são homens, quantos são as mulheres. Tudo começou a ser a mulher empoderada, é a heroína, e o homem é o cara fraco da história. Barbie. Né? Porque é a história de passar uma ideia feminista ali de uma forma mais subliminar. Né? Então, a coisa que também virou meme. Vou ter o grande herói branco lá da história, vira um cara negro na série da Netflix. Então, por quê? Por causa da mesma história de mudar a história que foi feita antes. Aí começaram a pegar várias histórias antigas e refazer a história, né, de um jeito mais lacrador, mais woke. Então é exatamente isso, os caras fazem isso muito bem. E a direita, vamos usar o termo direita, em rede social a gente é bom, em meme a gente é bom. Então, mas que eu falo, por isso mesmo que a gente tinha que aproveitar isso. Estamos aproveitando. Mega déficit. Mega déficit. Mega déficit. Eu pensei lá em fazer concurso de meme. Pra colocar, sei lá, R$1.000 por meme. Ia aparecer na Globo News quem está financiando os memes. Sou eu da pessoa física. Eu vou te falar meu CPF, você vai lá chegar aí. R$1.000 dá 2 segundos que o governo te paga. Mas, velho, esse é o caminho. Vamos financiar junto? Vamos financiar, ver onde é que vem apoio. Vamos fazer isso. Meme contra o Xandão. Pronto, gostei. Muito. Velho, mas esse é o caminho mesmo. Vamos tornar ridículo. Vamos torná-los ridículos. É isso. E é o caminho político. Cada vez menor. Esse é o caminho político. Ele não é econômico. Ele não é moral. Ele é político. E só para lembrar que os artistas da arte, premiando a arte, a galhofa, o entendimento. Quando o pêndulo foi para outro lado, é muito claro isso, é a história do Brasil. Isso. Quando o pêndulo foi para outro lado, no governo militar, os artistas de esquerda que conseguiam fazer isso também faziam de forma subversiva, por debaixo, usando o humor, o implícito, a metáfora. Era isso, o Cálice do Chico Buarque. O que é mais que isso? Cálice. Sim. Cara, que coisa linda. Você tá mandando calar? Chico não. Quem? Não, ele é um gênio. Ele financia o MST. E assim, gerou... Olha, discorda. Respeita o teu público, rapaz. Eu tenho problema de amor e ódio com ele. Chico é uma pessoa com quem eu tenho amor e ódio. É uma relação que ainda eu tô tentando me entender. Mas eu tenho relação de amor e ódio com o Chico. Brincadeira. Mas só voltando, era isso. Então ele falava cálice, era isso. Apesar Camalão, de você... Camalão. Era aí. Camalão é foda. Eu acho que a gente tem que... E o que eu achei engraçado, você falou muito bem, eu achei muito legal, Marcelo, você falou, os caras são woke. E a gente também tem que acordar. A gente também tem que acordar pro discurso, pra política, de como é que o jogo funciona. Um meme, essa sátira que você falou, é uma maneira da direita, por assim dizer, acordar pra vida. Belíssimo, vamos encontrar nossos caminhos. Sim, e não só, né? Você passa a mensagem de um jeito fácil, né? Porque a gente tá lidando com um país que a imensa maioria é analfabeto funcional. Então, né? E a pessoa às vezes não entende. Ela até concorda se ela entender, mas ela não chega no ponto de entender o que tá passando. A comunicação, né? Meu amigo Rafael Lima, por exemplo, viralizou aí com um vídeo que era o quê? Copinho. Mostrando, quantos copinhos vivem do governo, quantos copinhos pagam imposto, quantos copinhos estão no Bolsa Família, é isso, cara. Então, a gente precisa trabalhar muito mais marketing. Eu admito, nós somos ruins ainda de marketing, mas dá para trabalhar muito nesse sentido, e pensar em formas de expandir as coisas, fazer mais coisas na prática,
pra gente melhorar o país. Porque no fim é isso, né? A gente quer um país melhor, né? É a Fábrica de meme. É a frase Fábrica de meme. é a frase do Van Hatten, né? Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E é louco que quem tá atrás disso são pessoas que, teoricamente, até precisariam menos desse país melhor. Sabe? Você não tá fazendo isso por você, cara. Você tá fazendo isso pelos outros, né? No geral, quem tem tempo, né, de parar e falar, vou gastar tempo pra melhorar a porra de um país não é sobre você, velho. Não é sobre você, senão você não faz, cara. Tu segue a tua vida lá e vai, né? Agora, é sobre as pessoas que estão ao teu redor, é sobre os outros, né, cara? É muito louco isso. Não, e tem duas coisas. Primeiro, a pirâmide de Maslow, né? Se você tá precisando de comida e alimento e lugar para morar, como que você vai lidar com coisas maiores, né? Não tem como. E tem a história do legado também, né? É isso. E se você tá construindo de deixar legado, se o cara o objetivo da vida do cara é construir algo, deixar legado e tal, cara, o que ele mais vai odiar é nego tentando controlar a vida dele. Eu falo, né? Você perguntou de inspiração. Uma das minhas inspirações foi o meu avô. Meu avô era empreendedor. Ele tinha uma fazenda. A fazenda dele teve umas maiores secas da história de Minas Gerais. Teve que sair de lá. Foi para outro município, que era Volta Redonda, com 8 filhos. Esposa e 8 filhos, né? Criou, acho que um mercadinho. Deu errado. Saiu de lá correndo com dívida. Foi para Ribeirão Pires, que é a cidade onde eu nasci. Porra, Ribeirão Pires. Eu sabia. Explica. Eu tava lá. Ribeirão Pires. Eu estava lá 2 horas atrás. É o fim da coisa. No hospital 2 horas atrás, Ribeirão Pires. É só da ABC. Nós era ABC. Eu sabia. Olha a gloriosa, olha a gloriosa. Tem três pessoas egregias da gloriosa Faculdade de Medicina do ABC. Olha aí, muito bem. Ribeirão Pires, garoto. E aí foi isso, e ali ele deu certo, começou a crescer, empreendeu, teve vários negócios, e voltou para a cidade de onde ele teve que sair, fugido, porque estava devendo, e pagou 1 por 1. Então é esse o exemplo Coisa que eu linda, tenho. A Londres brasileira. De um cara empreendedor que lutou, não precisou do Estado para nada, né, e cresceu na vida, né, criou os filhos, né, eu sou neto dele, sem Estado, cara, simplesmente trabalhando com o suor dele, um cara honesto, que voltou para a cidade onde ele estava devendo, pagou todo mundo. É isso, esse é o exemplo. E aí tem uma frase bíblica, né, pensando no legado, que enfim, o dia que não estivermos mais aqui, pudermos estar num lugar maior e falar, eu lutei o bom combate e mereça a coroa da justiça. São Paulo, o Reginho chora, ele olha a biografia do São Paulo agora recente, fala aí. Bom combate, guardei a fé e segui em frente. Essa é a frase. Coisa linda demais, cara. E é isso. E parabéns, né? A história bonita que você tá levando esse legado à frente, então você tá de parabéns. Antes da gente ir pro pitch do livro, faço questão de dizer, muito bom, foi muito bacana. Que papo bacana. Que papo legal, velho. Fantástico. Mas vamos para o querido... Opa! pitch do livro. Agora vamos ver quem é o homem na verdade aqui, rapaz. Sobre das crianças. Agora que é time completo, eu quero ver ele ganhar. Caião, explica pro nosso querido e amado convidado o que é o pitch do livro e depois o nosso querido Camarones Business School / English Teacher vai apresentar os livros. Cara, é simples assim, ó. 3 livros, 3 ideias, 3 coisas aleatórias que alguém achou que tinha a ver com você. A diferença é que cada um trouxe um livro aqui. E a brincadeira da primeira fase é você dizer quem trouxe qual livro. Tá? Depois a gente vai fazer aqui a vergonha pública, né? Vergonha pública. É difícil acertar. Vergonha pública. Tudo bem. Vergonha republiquê. E aí a gente... Republiquê foi bom. Eu gosto. Vergonha republiquê. Isso é a maior verdade do Brasil, meu velho. Egalité, reconhece, republiquê. É isso que fala. Vergonha, desigualité, republiquê. E aí, cara... O lema novo do Brasil, né? Governo federal, censura e taxação. Isso é demais. Cara, um brinde é fábrica de memes. Fábrica de memes, tá de parabéns. Tem que financiar a fábrica de memes. É isso aqui. A gente financia memes essa porra. Isso aí. E botar dinheiro nessa porra que a gente publica. Fábrica de memes, CNPJ 296. Mil ao contrário. Mil contra. Mil contra. E aí a segunda fase da nossa atividade aqui, a nossa competição é cada um de nós... Competição / cooperação.
Não. Eu não coopero com você, eu quero coopero ganhar. você. Eu coopero várias vezes com você. Se você quiser, eu falo ao vivo, porque eu não. coopero. Já tá metendo coitadismo, tá vendo? Ele é coitadismo. Esse é a esquerda, é a parte esquerda. Alguém seria vencedor do rolê sendo coitadista, não nesse podcast. Subverter e fala que não tá subvertendo. Tem a escola de psicologia do Camarão que tá tentando matar o esquerdopatismo dele, esse coitadismo. Meu o quê? Esse coitadismo, isso é coitadismo. Você fala, porque eu ajudo. Coitadismo, velho. Eu tô com dor no joelho. Eu tô com dor no joelho. Vamos lá. E aí a segunda fase, cada um vai vender um livro pra você. Semana que vem não tem podcast. Né? Desse jeito aí, semana que vem acabou o rolê. Se for pra ser assim, semana que vem não tem, velho. Doeu já o joelho. Doeu. Sou o líder dessa merda, seus arrombados. E aí você vai dizer qual você vai levar pra casa e vai levar de fato. É isso. É isso aí. Apresente os livros, por favor. Meu querido Marcelo, primeiro livro. País Mal Educado, de Daniel Barros. Só verdades. Bela capa. Só verdades. Segundo livro, On History, de Eric Hobsbawm. Não entendi muito, mas legal também. O subversivo, o subversivo tá ativo, velho. Aqui o cara é uma célula terrorista. Eu lembro disso aí da escola. Exato, é uma célula terrorista aqui. O Manifesto Herege, Aquilo que Não Pode Ser Dito, de Brandon O'Neill. Legal, mas estranho. Legal, mas estranho ao mesmo tempo. Legal, mas estranho. Meu querido, frente só esses títulos, os nomes, os formatos, a capa, o jeito que tá, qual livro você fala assim? Quem trouxe quem? Existem pegadinhas. Opa, sempre tem. Não sei. Hobsbawm, Camarão trouxe Hobsbawm. Eu trouxe Hobsbawm. Quem é o comunista? Quem é o comunista? Não quero falar mal. Também não, mas quem é o comunista? Vou dar aqui o copo pro pai, velho. Esse aí é tipo o detetive, né? Quem que é o assassino? E eu acho que deve ter começado bem. Joguei muito. Passagem. Deixa eu ver. Vamos lá. Pensa bem. Mal educado. Não, Manifesto Herege foi o cara. Quem é o revoltado? Quem é o revoltado? Você é muito mal educado. Livro. Você é muito mal educado. Ele mandou, País Mal Educado, do Daniel Barros pro Reginho, e o Caio ficou com o Manifesto Herege. Bora lá. Tá, pra galera que tá ouvindo e não tá vendo. É o... 1, 2, 3 e... Levou o meu. 33%. Descobriu o comunista. Descobriu o comunista. Que acertou do camarada aqui. Peça de comunista. Camalão. David Xavier já diria há muito tempo. Estão no meio de comunistas e ele acertou. Em um caso. Então que o comunista comece, porque o comunista tem que se fuder. Então eu queria dizer uma coisa, peraí só um minutinho, que nós temos agora, Mateuzinho aqui vai colocar. Bota o time, porque agora temos... Tô cansado a Price veio até nós. Porque é uma coisa que a gente precisa agora. Bota o timing. Você tava se empolgando com o teacher, foi isso? É 1 minuto. Tem ele gente que vem aqui ler o livro pro convidado. Ele corta, todo mundo ele ia subir, canta. Pessoas que começam com C, o nome, são complicadas. Eles leem um livro pro cara e ficam, olha lá! Mateuzinho mandou bem. É tipo crossfit, eu vou fazer um burpee. É isso aí. Bora lá, Matheus. Aí tá valendo? Opa, valendo! Então, eu acho uma coisa muito, muito importante do ponto de vista político, né? Já que, majoritariamente, aqui a gente falou sobre política. Calma. Não, você tá interrompendo depois. Começou. Não é por mal, mas assim, eu sei que ele te conhece. Mateuzinho, fechamento na base. Eu sei que ele Mateuzinho, fechamento. A base tá corrompida. Vai ser o audiobook. Fechamento não. É sistêmico. É a Rapaz. Isso aqui tá a corrupção é sistêmica nesse podcast. Eu tava para começar com a biografia do autor. E aí eu precisava de 1 hora para falar quando aos 49 anos ele chegou a escrever o livro. Eu precisava de... Caralho! Mateuzinho, tamo junto, fechamento nosso, depois a gente acerta. Você tá entendendo o rolê, né? Em 24. Em 24. Não, volta pra cima. Bota aí, pegaram nós, velho. Bota pro menino lá. Os caras não viram que era 1 hora. Começou, vai. Vai. Valendo, então.
Indo agora para a realidade, então o que acontece? Eu acho que uma pessoa, para ter um entendimento político do mundo da vida, o que ele faz, tem que ter um entendimento histórico. Porque você tem que, Cícero falava, não saber o que aconteceu antes de você nascer é permanecer crianças pro resto da vida. Então você precisa entender onde você está, do que está vindo, qual que é o fluxo, para onde vai. Então, eu acho muito legal porque, do ponto de vista histórico, o Eric Hobsbawm, e é isso que eu estava aqui querendo falar disso, ele é um escritor marxista. E ele é um escritor manifestamente marxista, um escritor muito honesto. Falou, de cara, sou marxista. Então, quando ele conta a história, por exemplo, a história do feudalismo, ele vai falar do senhor feudal oprimindo o servo. Na Revolução Francesa, a mesma coisa, né? E ele vai contar essa história do opressor e do oprimido. Então, eu acho muito fundamental para a gente saber onde a gente está, saber o que as pessoas estão falando em relação a isso. A gente precisa estudar o inimigo, a gente precisa saber como eles contam a história, porque não é do jeito que a gente conta. Acabou meu tempo, eu falaria mais, mas acabou meu tempo, estou sendo honesto. Eu fiquei quieto, eu ia começar Tem mais coisa, mas enfim. Não, tá bom, tá vendo? Não, tá vendo? Tá vendo? Não, é por isso que é um elevador. É um elevador, não um bug jump. Eu tinha uma hora. Se fosse o bug jump, você conseguia ter feito melhor, tinha mais 30 segundos, tinha terminado, mas é isso. Foi o Hobsbawm que deu aquela famosa entrevista que perguntaram para ele, se tivesse todas as mortes da União Soviética, mas tivesse dado certo, você apoiaria? Ele passa o pano. Yes. E ele é condenado pela academia por isso, mas ele pelo menos era honesto. Ele nunca falou que ele não passaria. Não, em geral, a galera de esquerda é bem honesta nesse sentido. Todos eles declaram. Você pega lá qualquer livro do cara, do Lula, você pega a entrevista dele, ele fala tudo que ele ia fazer. Então, nesse sentido, eles são bastante honestos. O problema é quando chega no poder. Justíssimo. Quer que eu vá ou você? Vamos lá, põe aí. Quer que vai ou você? Eu vou, você termina. Tá bom, então vai lá. Dá um minuto pro menino. 1990, educação para todos. Aqui estou. Aqui é assim, 1990, a educação deveria ser universal no Brasil. Uau. E aí, assim, hoje talvez seja o produto de pior resultado no mundo, onde se investe mais dinheiro e onde se tem o pior resultado, e é um dos poucos países, se sequer o último, o único, aonde o QI médio reduziu, e aí a gente tem várias explicações, e esse livro aqui pergunta isso. Por que a educação no Brasil não deu certo? Então, durante esse livro aqui, ele vai partir dessa pergunta e fazer uma investigação rigorosa e levantar os problemas. Não é uma tentativa de solução, mas mapear por que nunca a educação e sequer a alta cultura, né, deu graça e permaneceu no Brasil por um tempo significativo a ponto de criar uma cultura. Boa. Não, ele é muito subversivo, velho. Ele joga muito baixo. Não, como jogo baixo, foi bem pra caralho. Foi ótimo. Atrapalhou minha conclusão. Eu estava subindo. Eu ia terminar no crescendo. Não fui eu. Não fui eu. Foram as regras. Você viu que ele meteu um ruído. Não foi eu. Foram as regras. Vamos jogar. Não, beleza. Bota pra mim um minuto no placar. Meu amigo, a minha diferença pros caras aqui é o seguinte: eu te trago a coisa mais importante que é da liberdade, que é a liberdade de expressão. Se você não tem liberdade de expressão, você não consegue progredir, você não consegue criar, você não consegue ser alguém, você não consegue nem mal pensar, você consegue de uma forma apropriada. A liberdade de expressão, ela leva tudo que você tem quando você não consegue praticá-la. E no mundo que a gente vive hoje no Brasil, se você diga-se Xandão, só tira essa parte aí, diga-se Xandão e a galera, se você não praticar isso, e isso eu digo desde lá de trás, quando o Daniel Silveira foi cooptado, isso acabou pro Brasil e ninguém conseguiu perceber isso. O Manifesto Herege, ele fala aquilo que não pode ser dito. Então, do meu ponto de vista, você como um cara que é liberal e entende que a liberdade de expressão é o pilar da liberdade, esse é um lugar que você vai conseguir aprender, conhecer e te transformar num cara melhor. Esse é meu pitch pra você. Tá aqui meu abraço. Do livro mesmo ele não falou nada, né? Não falou nada. Não, mas é exatamente isso. É um minuto, né? E depois fui eu que... Eu falei mal de algum pitch aqui? Você interrompe. Lançou... Continua. Vamos ver. Deixa eu convidar. Meu querido amigo. Qual... Minha avaliação, os 3 pitches foram muito bons. Meus parabéns. Hobsbawm eu já conheço um pouco, né? Eu já vi Karl Marx, cara. Eu já debati com o professor marxista. Se fudeu. Na USP. Com altíssimo debate. De falar, olha, o que você tá falando
tá errado, porque no Capital 3 ele desmentiu que tá no 1. E qual foi a reação? Desculpa. Cara, foi bom. Foi Por bom? incrível que pareça, era um cara educado e a gente chegou num mínimo comum de que, olha, realmente tem o Marx tá errado em algumas coisas. Era o Clóvis de Barros, não? Não, o Clóvis de Marcos acho que não é marxista. Não. Era um professor Não, é da POC, porra. Esse é o Ele é cara. de esquerda, mas ele não é marxista. O marxista é o Karnal. Era um professor de direito. Ele é progressista, Eu não mas não é sei a marxista. opinião política dele, mas ele dava um curso de marxismo sob a USP. O papai assistiu aqui às aulas dele lá, que era de graça, e eu assisti ele falando de marxismo. Cara, eu discutindo poderia marxismo. dar uma aula de marxismo. Não, mas não. E aliás, eu conheço mais do que o cara que se diz marxista. Tudo bem, isso é papo pro Eu- próximo assim, programa. é quando ele voltar, Marcelo. Mas assim, conheço Hobsbawm. Acho que tem um livro muito bom. Tem uma sequência, na verdade, né? Era dos... Eu adoro ver os pilhares dos caindo. extremos. Do Drade, que agora é da Drade, mas enfim, né? Drade Macaulay, que era das revoluções burguesas, né? Tem uma sequência muito boa, que fala também sobre história, te recomendo. Não vou ficar com Hobsbawm por causa da preferência temporal. Mas eu acredito que seja um bom livro. Eu Mas deveria foi bem, cara. Foi bacana, foi legal. Gostei do pitch. Quanto ao Manifesto Herege, cara, eu acho que um dos direitos que a gente mais defende é a liberdade de expressão. Você não tem novidade. Inclusive de quem Coisa do discorda amor, da cara. gente. Isso Então aqui a é gente coisa chegou linda. lá, o PCO foi censurado, a gente falou contra o censura do PCO. Deixa o cara falar, cara. Exato. Não interessa, assim. É isso aí. O Daniel Silveira discorda de várias coisas. O cara, porra, deixa o cara falar. Entendeu? Qual o problema disso? Então a gente vai fazer coisa nessa área, já falei. Então, pela curiosidade que gerou não só o pitch, mas o livro, eu vou ficar com o da educação. Opa! O primeiro vencedor na era da liberdade do pitch. Mentira, que você não viu nos últimos programas. Gostei. Não, mas muito genial, bom, foi uma muito ótima bom. escolha. Foi uma ótima escolha. Muito bom. O Muito Caio foi legal. bem, assim, meio prolixo, mas foi bem. Gostei bastante. Foi bacana. Não tem como não amar ele. Não tem como não amar ele. Mas é verdade. Dele. Mas foi uma boa escolha. Ele chegou Parabéns. numa conclusão do livro? Não. Não, né? Temos aí um problema. eu- Quer mudar? Eu cheguei, não, Quer porque eu mudar? conheço bastante do Versão, o cara fala assim, ó. Eu só resumiria, eu resumiria numa palavra chamada Estado. É isso aí. É isso aí. Problema da educação do Brasil. Você já leu. Mas liberdade Olha de aqui, expressão também, pô. Ele quer mudar o fato. Você vê que é autoritário? É autoritarismo isso. Revisionismo. Revisionismo, velho. Insegurança jurídica. Genial. Cara, Marcelão, velho, sensacional, muito legal te receber. Você é um cara brilhante aí. A gente te parabeniza e te congratula. Gratula. Gratula, obrigado. Cara, pelo projeto, o IDISP, o que vocês estão fazendo. Sem dúvida. Saibam que vocês têm um parceiro aqui, né? Se vocês precisarem da gente, a gente tá aqui. E a gente tá lutando pela mesma coisa, por mais que a gente tenha um pouquinho de viés pra cá, um pouquinho de viés pra lá, mas nós estamos no mesmo... 80% E o found da fábrica de memes, da fábrica de memes é verdade. É verdade. O Keiva Cara, dá pra apoia. fazer. Eu Dá acho pra isso fazer. muito legal. Dá pra fazer. E, inclusive, é um jeito de mudar. E é um jeito prático, que é o que você gosta. Foi muito claro de entender que você é o Vamos cara por da aqui, prática. ó. Vamos por aqui o campeão. dizer, Põe aqui, ó. O que a Globo tem medo é o que os americanos chamam de grassroots. É um movimento que vem de baixo para cima legítimo. Porque a legitimidade é o espírito da democracia. E se você é um pró-democracia, como é que você pode ser contra isso? Dá medo nos caras quando é legítimo. Fato. Então quando você dá um negócio desse tipo, a fábrica de memes são os caras... Por isso que eu fiquei puto com os caras que estavam criticando memes. É isso. Eu fiquei puto com o cara criticando meme, porque eu falei, não, irmão, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Vamos criar o quadro, meme da semana aqui, Os ó. caras tão Primeiro, querendo- segundo e terceiro. Regulamento. E detalhe extra, falando no que a gente falou aí de o político tem que achar politicamente, como o Friedman falava, politicamente lucrativo para ele, né? Que o lucro para ele é o voto. Nós faremos durante a época eleitoral uma campanha chamada Menos Impostos, Mais Liberdade. Então todos os políticos defenderem não subir imposto e aumentar a liberdade para trabalhar nos municípios, reduzir burocracia, a gente vai divulgar, independente de partido político, e a ideia é ter uma porrada de gente defendendo essa pauta. Pode ser o cara do PT, cara. Se o cara Não, esse não defender pode, essa não. pauta- Esse aí tem que se fuder, velho. Desculpa. mas enfim, né, cara, a eleição municipal é muito louca. É muito louco. Mas é isso, a gente vai fazer essa Deixa eu sequestrar um minuto. Não, um minuto. Calma aí. Bota o tempo na tela aí, negão. Bota o minuto na tela aí, ó. Ai, mediu me Bota um minuto. Bota um minuto Bota aí um minuto. pro rapaz É que aí, assim, ó. ó. Bota aí, vai um minuto. Meu querido Marcelo,
Marçal, eu achei que você ia falar. Não. Meu nome quase foi Marçal. Não, Marcelo. Meu pai queria dar meu nome Marçal. É o meu sotaque francês. Bota um minuto aí. Bota um minuto aí. Bota um minuto aí. Um minuto. Gostei desse negócio do minuto? Acabar, eu também gostei. Dá pra te controlar tudo assim? Cara... Ele já gostou do processo. Olha, tem um processo novo, 1 minuto. Exatamente. Você conhece ele há 30 anos. Olha lá. Meu querido Marcelo, o que é a vida boa? Putz, cara. Boa. A vida boa é você ter uma família ali por perto. Bota mais um minuto. Você ter... Não, 1 minuto dá. Você Não, merece. Você começou com a família, eu fiquei feliz. Você ter ali o suficiente para você se alimentar, você ter um bom lar, você ter pessoas boas perto de você, amigos. Vocês aqui são amigos, estamos juntos na mesma causa, né? E eu acho que o principal é, você tendo tudo isso, tendo essa base, você poder ajudar os outros. Então, você poder, que é essa causa que a gente tá de deixar alguma coisa para quando nós não estivermos aqui, né? Melhorar o país de alguma forma, deixar o cara mais pobre lá com alguma coisa melhor na vida dele. Eu acho que no fim, o que a gente veio aqui fazer não é só pra gente, né? Então, é o que você falou do objetivismo aí, mas no fim é ajudar os outros. Genial. Excelente. Caridade. Gosto muito disso. Caritas. Você vê o quanto coletivismo às vezes é bom. Eusebia. Eu só queria dizer Não, mas calma, depois a gente vai... Só queria aqui polemizar. Fica a brecha pra quem quiser vir aqui conhecer e conversar com a gente depois também. Então isso rola e a gente bate um puta papo. Então fica aberto. Só que seja apoiador para isso. Resenha do Beyond. Resenha do Beyond, apoia.se/Beyond, BYND. Marcelo, deixa as redes, por favor. Boa. ilisp_org, do Instituto, né? Tem várias redes aí, Instagram, Twitter, blá. A da caneta é desesquerdizada. Então, desesquerdizadora já ficaria muito grande. Desesquerdizada já é difícil o pessoal achar. E a minha, eu preciso tomar vergonha na cara e fazer uma pública, porque eu tenho uma privada só no Instagram. Eu fui banido do Facebook, porque eu criticava o Bolsonaro na época das eleições, porque a parte estatista dele, né? Você viu como você tinha que levar esse livro. Falando isso, não desiste de mudar. E eu fui banido do Twitter, pelo mesmo motivo. Então eu fiquei, quer saber? Vou ficar só com rede pessoal e tudo mais, mas eu preciso tomar vergonha na cara e criar uma rede aberta minha para falar de coisas que às vezes eu não posso falar na Ilisp, na caneta. Então, por hora não tem. Mas Ilisp, estou sempre lá. Ilisp, caneta, estou por lá. Apareço às vezes. Porque não é algo personalista, né? Eu tenho uma equipe no Ilisp, a caneta também não é personalista, então não apareço muito, mas de vez em quando eu tô por lá. E pode mandar mensagem que eu tô lá respondendo. Genial. Fodido, fantástico. Que sensacional. Conversa. Sigam. Que conversa, siga. Cara, Ilisp, acho que é um papo animal. Dá pra ter um segundo, hein? Vamos meter um próximo ali. Garantir o segundo. Podemos. Por favor. E, pessoal, boa noite. Camara, Caião. Prazer revê-lo, viu, meu velho? Tamo aí. Aproveita que eu tô vazando. Como assim? Louco. Não, se puder, anúncios? Se puder vazar, eu sempre viajo, viu, tal, né? Ó, tá minerando, né, negão? Você tá minerando, certo, né? Tá certo. Tá certo. Tá, momento. Vamos segurar o problema. Dá pra dar 2%. Ele viu que a energia tá barata na Argentina. Oportunidade. Camara, irmão, sua testa é brilhante. Te amo, velho. Até a próxima semana. Caico. Beijo, Caico. Vem arrombado! Toma uma